Lá eu era o melhor aluno da turma. Eu falei, puta, tá errado. Porque eu fiquei 6 meses lá. Eu fui o melhor da turma. Eu falei, cara, eu nunca fui o melhor da turma. Tá errado esse negócio. A experiência na PF, usando Nubank, é tão boa. E na PJ é uma porcaria. É horrível. É muito pior que isso. Cara, não contrata. No começo, se você não souber vender o teu negócio, você não vai nem conseguir ensinar alguém a vender melhor. No começo crescia muito e eu acho que todos os problemas, eles são meio resolvidos por crescimento. É bom crescer, mas ele dói porque ele estressa. Quando você tá na dúvida de duas, vai na primeira. Porque se tinha alguma coisa que você achou que era aquela primeira, provavelmente tava certa, mas daí depois você probe yourself e foi pra segunda. Acho que intuição é meio que as referências que você teve na vida e elas são acumuladas. Começa mais um GigaCast, o empreendedor de hoje, cara. Ele é um empreendedor serial, já tá no segundo negócio. Os dois foram, de muito sucesso, já levantou mais de 200 milhões de reais. Hoje, no negócio atual, ele tem mais de 50 mil clientes, como grandes nomes, como Boticário, Aurora, Embraer, e mais de 1 milhão de usuários usando a fintech dele, que é a Caju. Com vocês, Edu, muito obrigado. Valeu, obrigado. Muito generoso essa introdução. Empreendedor serial, eu fui quase por... A primeira foi quase um acidente, mas obrigado. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Primeiro patrocinador que a gente vai trazer hoje é a Bart, mais novo patrocinador, que é uma fintech que faz processamento de pagamentos. Eles fazem uma otimização bizarra para você conseguir ter a maior aprovação possível, cara, conseguir reduzir ao máximo a tua fraude e facilitar muito o processo para você. Eles são focados em clientes um pouco maiores, que fazem ali a partir de 3 milhões de faturamento por mês. E se você quiser, cara, tiver nesse nível, quiser um produto altamente personalizado, com suporte incrível e tudo mais, você pode seguir com a Bart. Segundo patrocinador que eu vou trazer aqui hoje é a nossa querida AW Sales, que ela chegou aí, cara, no mercado de startups, no mercado de infoproduto, depois de construir uma solução de WhatsApp para ela mesma conseguir vender. Eles tinham um time de 100 pessoas, conseguiram cortar para um time de 11 pessoas de vendas, sem cair as vendas, porque eles conseguiram usar a expertise dele, os dados, a inteligência artificial, para automatizar ao máximo a venda no WhatsApp. Para você, pode trazer isso aí para a tua empresa com muita facilidade também. Terceiro patrocinador é a nossa querida Gestor, gestor com J, onde você facilmente também consegue montar produtos de inteligência artificial para sua própria empresa, para automatizar o trabalho dos seus colaboradores ou para externo, para os teus clientes, para gerar mais valor para eles, sem precisar saber programar com muita facilidade aí. Consegue entrar na Gestor, só aprender a mexer na plataforma, super tranquilo, e você já pode sair montando seus sistemas hoje mesmo. E o nosso quarto querido patrocinador. Tá vendo que tá com a lista aqui, né? Graças a Deus. Tem que pagar aqui as contas do podcast. O nosso quarto patrocinador é a Hyper, que é a plataforma de automação de anúncios por geolocalização. Então, o exemplo que eu sempre dou é a Danone, que é vender IoPro. Ela chega pra Hyper e fala assim, Hyper, mostra anúncio para quem frequenta a academia. E a Hyper já mapeou todos os tipos de estabelecimento e aí começa a fazer anúncio, e esse anúncio vai perseguindo todo mundo aí, o teu cliente que você quer trazer ao redor do Brasil. Se você investe aí pelo menos 30 mil em branding por mês, você pode estar sendo cliente da Hyper. E para fechar, a nossa querida Avenia, né, que criou a stablecoin brasileira do real, que é a BRLA, e isso faz com que o câmbio se torne muito mais rápido, muito mais barato, muito mais eficiente. Então, se você quer mandar dinheiro para fora, se quer trazer dinheiro para o Brasil, você consegue fazer isso com muita facilidade através da Avenia. Se você quiser construir um produto que precisa de câmbio, que precisa de facilidade, cara, com muito sucesso para você vai ter se você trabalhar aí com a Avenia. Você deu uma travada nesse finalzinho aqui, né? Mas, não, porra, tá bom. Mas tá forte demais. Então, pô, cara, todos esses aí já gravaram episódios aqui no GigaCast. Então, se quiser conhecer mais a história deles, você pode... Todos. Não, só o pessoal da W6 que não gravou ainda, tem que gravar. Mas bora. Vamos chegar nessa parte aí, cara, mas eu queria começar das origens mesmo. Você nasceu aonde, cara? Eu nasci nos Estados Unidos, mas eu vim pro Brasil quando eu tinha 2 anos. Aonde nos Estados Unidos, cara? Nasci em Houston. Meu pai estava estudando, meu pai é médico, daí ele se formou aqui no Brasil, mas ele foi fazer fellow, ele foi estudar, fez Miami, depois ele foi para Houston. Daí minha irmã nasceu em Miami, eu e meu irmão gêmeo nascemos em Houston, e daí quando a minha mãe ficou grávida da minha irmã mais nova, daí eles falaram, putz, Estados Unidos é muito punk, 4 filhos, vamos voltar pro Brasil. Daí eu moro aqui desde os 2 anos, em São Paulo. E sua mãe, imagino que lá não trabalhava, né? Tinha visto só de... Cara, ela estudava, ela tava fazendo PhD. Então, mas era aquele sanduíche, ela fazia aqui e lá, mas ela não trabalhava. Não, assim, não tinha funções durante o dia, assim. Então, sustentar 4 crianças lá era duro, né, velho? Era punk. Eu acho que era, assim, eu fui ver meu pai bem mais tarde, conhecer meu pai demorou. Tipo, você já chegou a falar um inglês aí desde moleque e tal? Aprendeu antes do português ou nem? Cara, não, eu falo com sotaque pra caralho. Tipo, eu não falo bem pra cacete, assim. Aliás, eu acho que eu falo bem inglês, mas eu aprendi no Brasil. Eu vim pra cá com 2 anos, então... E eu provavelmente, obviamente que eu não me lembro, não me lembro, mas provavelmente na minha casa eu só falava português. Então, nunca
Sim, falo com sotaque. Falo que nem brasileiro. Também ou não? Ela chegou a ter mais? Cara, minha irmã fala... Acho que todo mundo fala... Puta, por incrível que pareça, a mais nova, que é a que nasceu no Brasil, acho que é o melhor inglês. Caramba, que loucura. E aí você voltou pra São Paulo? Moro em São Paulo desde então. Desde então. E aí, onde você estudou assim, cara? Várias escolas, uma só? Cara, estudei em 3 escolas. Eu estudei na escola judaica, estudei também numa escola bilíngue, que é o Stance Dual, que eu nem sei se ainda existe. E o colegial eu fiz no Palmares. E qual que você acha que mais moldou tua personalidade, assim? Cara, eu penso muito nos amigos que eu tenho até hoje, que é do colégio judaico, tipo, da comunidade, assim, são até hoje, tipo, das minhas escolas, assim, acho que os grandes amigos acabaram ficando de lá. Por que você saiu? Você era fanfarrão, cara? Arrumou briga lá? Não, cara, foi colégio, tipo assim, pelo menos, não sei como é hoje, mas na época a fama do colégio judaico não era de que academicamente eram os mais fortes. E daí eu acho que meu pai é um cara super tipo acadêmico e tal, acho que ele queria um pouquinho mais forte assim. Não, no final eu fui pro colégio bilíngue, voltei pro colégio judaico e fui pro Palmares depois. Mas o Palmares ele também é famoso, tipo, sempre teve essa fama de ser academicamente um pouco mais forte. É mais conteudista, vestibular, assim, né? O Palmares é. E aí, cara, quem que era você, assim? Quem que era teu personagem na escola? Tu era, pô, primeira carteira, último, bagunceiro? Cara, nunca... Acho que assim, mais tendendo... Eu sempre tive um grupo de amigos bem forte. Mas assim, academicamente falando, acho que eu sempre fui suficiente, assim, sempre... E na faculdade é a mesma coisa. Acho que eu sempre fui, cara, o que precisava ser... Nada, nem um pouco a mais, nem um pouco a menos, sabe? 6 a 10. 6 a 10. 5 bola. Mas, sabe, faculdade eu fiz, não peguei nenhuma, eu fiz INSPER depois. Na realidade, quando eu me formei, eu tava no Palmares, daí eu queria fazer faculdade fora. E, cara, pintou uma oportunidade de fazer uma faculdade na Áustria. E daí eu fiz por 2, 3 meses. Mas, cara, lá eu era o melhor aluno da turma. Eu falei, puta, tá errado. É mesmo? Cara, eu tirava tudo 10 assim, daí eu falei, puta, não é possível que... Eu fiquei 6 meses lá. Eu falei assim, não é possível... Daí teve, tipo, uma midterm lá. Eu fui o melhor da turma. Daí eu falei, cara, eu nunca fui o melhor da turma, tá errado esse negócio. Daí eu voltei pro Brasil. Daí eu comecei a ficar meio com o pé atrás, assim. Quando eu voltei pro Brasil pra tipo, férias no final do ano, eu tinha um irmão de um amigo meu que tava fazendo GV. Daí eu fui lá trocar ideia com ele e falei assim, cara, é isso que eu tô aprendendo dele. Cara, isso aí é tipo o primeiro mês que a gente tá aprendendo aqui. Realmente tá fácil. Que era um colégio técnico lá? Não, era business. Era tipo um colégio de business, era um college de business lá. Assim, era um negócio uma escola que tinha 10 anos. E daí era super legal, tipo, a cidade é maravilhosa. Tipo, Viena, eu morei em Viena, era muito legal. Mas daí eu percebi que, tipo, se eu ficar aqui, eu vou ficar defasado dos meus amigos, tipo, assim, eu nunca fui o primeiro da turma, isso foi, tipo, assim, um clear warning pra mim. Daí eu falei pro meu pai, tipo, puta, vou largar esse negócio. Daí meu pai falou, não larga, tipo, pelo menos faz um ano que depois você pede transferência pra algum lugar. E daí ele me mandou um vídeo Daí acho que ele nem percebeu que ele tava fazendo isso, mas ele me mandou aquele vídeo do Steve Jobs, Stanford? O commencement speech dele. Stanford, Daí o que ele fala que ele drop out. Daí, puta, eu desliguei na hora, fui pra sala do Dean, falei, puta, tô indo embora. E daí eu voltei pra São Paulo. Teu pai mandou pra te inspirar? Ele mandou pra me inspirar. Ele mandou, fica. Daí quando eu falei, pai, larguei, pô, obrigado por mandar. Dele, não era isso, cara. Daí, bom, mas foi... Cara, acho que foi acertado. Eu voltei pro Brasil, tipo, eu voltei, tipo... Então, era o ano que meus amigos estavam entrando no cursinho, quem não tinha passado na faculdade. Daí eu entrei, tipo, sei lá, no começo do ano no cursinho também. Minha ideia era, tipo, puta, vou fazer vestibular, vou estudar para fazer vestibular no final do ano. E daí, putz, passei no INSPER, falei, puta, realmente não tô gostando do cursinho, passei na metade do ano e fui fazer INSPER. Eu fiz economia. Pô, muito acertado, cara. Oi, isso, tipo assim, crescendo assim, tinha um hobby, alguma coisa que você fazia assim, cara? Que você, sei lá, jogo, esporte? Cara, jogo... assim, já fiz todos os esportes do clube, que é a Hebraica. Joguei futebol. Cara, não era muito bom em nenhum. Sendo muito
Hoje eu jogo tênis, também nada demais. Ouvi dizer que você joga bem. Então mas se quiser não vou nem oferecer, não. Se quiser o esculacho, eu fecho também, cara. Tem problema não vou nem oferecer, que pra você não vai ter graça nenhuma. Você ganha do Florian, não? Não, nunca joguei com o Florian. Jogou? Pô, duelo também. O Florian também tá intimidado aí, eu acho. Chamei ele pra jogar umas vezes, ele não quis, velho. Então... Não, mas devo jogar bem pior que o Florian também. Então... Mas pra mim é exercício, não é? É mais legal que correr, né? Isso que importa. E, bom, daí eu voltei, entrei no INSPER, me formei no INSPER. Daí como eu tava fazendo cursinho, eu falei, putz, estudei um monte de matéria. E daí eu apliquei pra... Daí você perguntou de hobby. Cara, eu não considero necessariamente... Não sei se é um hobby, mas eu gosto muito de ler biografia, sempre gostei muito. E sempre gostei de história. História sempre foi minha matéria, que eu sempre fui super bem. Daí, como eu tava fazendo umas matérias no colégio, no cursinho, eu peguei e falei, putz, vou aproveitar que eu estudei um pouco. Eu não, sei lá, fiz metade do ano. Vou aplicar para alguma coisa na USP. Daí eu apliquei para história, entrei e eu comecei a fazer história também. Ô, louco. Não, mas eu fiquei 3 meses, né? Que daí era quando eu comecei lá, já era o meu segundo semestre no INSPER. E cara, comecei a tirar nota ruim, daí eu falei, putz, eu não vou ser professor de história, deixa quieto. E é longe pra caramba, não? A USP? Não. Do INSPER, não. Era o que? Era no Butantã? Não, um na Vila Olímpia e o outro na cidade universitária, na FEFELESH. Não, boa. Mas eu fiquei 4 meses e daí eu larguei. Daí eu só parei de ir. Cara, que doido, velho. Eu tô nessas biografias agora, cara. Mas eu tô sempre... do Walter Isaacson lá. Já viu todas, não? Dele, cara, eu já li algumas, não todas. Do Elon, do Steve, tem do... Acho que é do... A dele, uma que eu li faz muito tempo que eu amei foi do Einstein. Do Einstein. Sim, muito boa. Que maneiro, vou assistir, cara. Eu vou ler, cara. Acabei de terminar do Jobs agora, eu vou mandar essa. E aí, cara, na faculdade, estágio, alguma coisa, tipo, já tinha um... Cara, eu sempre gostei de... Sempre quis trabalhar, sempre tipo, tinha uma ideia de negócio que eu queria fazer. Cara, mas eu sempre falava com meus amigos e tal, mas nunca nada foi muito pra frente. Tipo assim, tipo, meu pai é médico, ele é pesquisador também. Daí teve uma época que eu queria fazer um negócio de protocolos médicos. Não sei se... Mas quando você tem alguma doença muito... assim, tem várias situações que pode ter isso, mas que você entra num protocolo, que é você testar um medicamento novo. Isso pode salvar a vida. Assim, infelizmente, a história é que não é sempre que salva a vida, mas é avançar a ciência e tal. E eu queria fazer um site para protocolos médicos com pessoas doentes. Daí eu botei a primeira versão, mas, cara, não deu nada. Você programou? Como é que foi? Cara, esse daí Cara, na época... Igual se tem, tipo, o WordPress, você conseguia comprar meio que um software pronto de rede social. Daí eu comprei um software pronto de rede social e eu customizei para fazer o que eu queria. Mas não... Assim, programar seria muito... Um overstatement aqui, entendi. E isso durante a faculdade? Isso durante a faculdade. E de onde você sentiu inspiração, assim? Você viu esse vídeo do Steve Jobs e falou assim, pô, quero ser igual o Jobs e tal? Cara, eu sempre quis... Assim, meu pai é profissional liberal, sempre... minha mãe sempre trabalhou com ele no negócio dele de... meu pai tinha uma clínica, sempre trabalhou lá e... sei lá, eu sempre quis empreender, sempre quis ter meu negócio. Mas médico não? Cara, médico não. Nem meu pai queria que eu fosse médico. Nem meu pai, mas médico não. Cara, não consigo ver sangue, nem a pau. Então, minha família toda é de médico, mas eu não. Não, você safamos disso aí, né, bicho? Eu não queria ser médico, não. Putas horas horrível pra trabalhar também, né, cara? Não, é uma profissão que tá ficando cada vez mais difícil, né? Cada negócio vez mais. Verticalizar. Então, são 35 mil médicos que formam todo ano e só tem 13 mil vagas de residência por ano. Então, todo ano tem 22 mil concorrentes a mais pra passar na residência pra ver se você... Tipo assim, não é 22 mil perdidos, é 22 mil médicos, tá ligado? Então, que era o melhor da tua turma. Então, pô, acredito que... Não, eu não tinha competência também pra ser médico. Não, pra mim, nada. Ia ter que fazer muito cursinho, né, cara? Era aquele... Como que é o nome? PCV? Como que é que a galera faz pra passar no INSPER? Não, o cursinho? Não, eu fazia um que era tipo era o integral. Entendi. Não, tem um que todo mundo faz. Sim, é CPV. CPV, pronto, sei. E aí, cara... E aí esse negócio não deu muito certo? Tipo, não tinha acesso? Ou você meio que não sabia o que fazer com ele? Não, eu fiz, daí eu comecei a apresentar pra umas pessoas, mas, cara, não, sabe? Tipo, não teve idea market fit, não teve nada. Entendi. Não teve.
Isso foi o quê? Primeiro, segundo ano de faculdade? Ou... Acho que foi, terceiro trimestre, alguma coisa assim. E aí, o que foi o next step ali? Não, daí, cara, continuei estudando, next step, cara, daí eu fiz intercâmbio, quando eu voltei eu comecei a estagiar. Intercâmbio onde? Eu fui pra França, Paris. E aí pra, tipo, estudar mesmo, assim, ou... Não, foi pela faculdade, troquei um semestre sem fazer nada por um semestre aqui que eu tinha que estudar um monte. Foi uma puta troca. Que maneiro, né, cara? E daí, quando eu voltei, eu fiz mais um semestre, eu comecei a estagiar. E eu já queria estagiar com algum foco com empreendedorismo, com startup. Eu já estava olhando muito para isso. Cara, eu lembro que eu vi uma palestra de um cara de um VC na faculdade, tipo feira de recrutamento, assim, na faculdade, o cara falou algo na linha de se você quiser prever o futuro, a melhor coisa é você fazer ele. A segunda melhor, daí tava fazendo o jabá dele, era você investir nele. Que eu acho que é a frase de algum VC famoso. E daí eu peguei e falei, puta, isso parece legal mesmo, tal. Comecei a me inteirar mais, comecei a ver as coisas do Steve Jobs, etc. Daí eu fui trabalhar com um cara que eles estavam fazendo um roll-up de algumas empresas de e-commerce. Um negócio que no final eles compraram algumas empresas, mas o negócio não foi para frente, porque era 2013. 2013 era... Não, começou em 2012, daí 2013... E daí 2013, cara, tava implodindo, né? Tipo, todas as empresas... Ninguém tava indo muito bem. E acho que o Brasil tava começando a entrar numa recessão. A ideia deles era fazer uma roll-up e fazer um IPO. E, assim, claro, era uma ideia super... Assim, conhecida aí, né, cara? Não, olhando hoje, viagem, assim. E daí eu... Só que, putz, eles tinham... Quando eu fui trabalhar, cada um deles... Tipo, tinha 2 founders... E cada um deles tinha meio que seus negócios on the side, assim. E eles eram super bem formados. Os dois tinham feito MBA em Harvard, tinham feito Stanford. E eles tinham esses negócios on the side. Eu falei, pô, eu também quero fazer meus negócios on the side. E eu comecei a meio que ver o que fazer. E daí eu comecei, assim, comecei a participar de um programa que era germinadora, na época... minúsculo. Germinadora? Tipo, incubadora, aceleradora? Era, cara, os primórdios disso. Teve isso em 2013. Daí eu, cara, bolei uma ideia que era fazer, tipo, pedir uma diarista Era um negócio que já estava rolando nos Estados Unidos, que era você pedir uma diarista parecido com o modelo de negócio do Uber, só que para diarista. E daí eu vi um site, como funcionava, e daí eu programei, mas que era basicamente um site, era um HTML, um site que você entrava, e daí você ia via forms, eu usei o UFO, que era um formulário que acho que hoje é da SurveyMonkey, mas que ele integrava com o PayPal. Daí no final, você ia meio que selecionando o que você queria de serviço, e quando você chegava na página final, você pagava, e daí eu recebia um e-mail e te arranjava uma diarista. Esse era como eu testei a ideia. E aí, onde você arrumava os diaristas, cara? A primeira foi a mulher que trabalhava em casa. Entendi. Trabalhava na casa dos meus pais. Eu cheguei lá pra ela e falei, o que você vai fazer amanhã à tarde? Dela, posso... E, pô, meus pais super parceiro, né? Teve dia até que ela faltou pra fazer isso daí quando precisava. Então... E pra ela era ótimo, né? Ganhava um extra. E começou desse jeito. E daí, no começo eu lembro que eu botei um chatzinho. Era de uma marca que chamava Lark. Putz, hoje em dia seria muito mais fácil fazer isso. Tipo, muito mais fácil. Você faria sei lá, vai no Lovable, só escreve o que você quer, o negócio cuspia. Naquela época você ficava fazendo um monte de remendo. E daí eu lembro que eu entrei no chat, daí o primeiro cliente, a primeira pessoa que contratou, ela virou e falou assim, putz, eu preciso de uma diarista, eu quero contratar. Mas eu entrei aqui na social media de vocês não tem nenhum seguidor. Daí eu falei, a gente tinha feito uma página no Facebook. Daí eu falei, a gente não tem seguidor, mas eu tenho um monte de amigos. Você não quer me adiciona? É real, olha. Eu sou de verdade. Daí ela me adicionou no Facebook e contratou. Foi a primeira contratação. E de onde que ela achou vocês? Eu botei AdWords. Cara, então, esse é um negócio que eu percebi que, tipo assim, cara, tem muita demanda. Porque eu ligava o AdWords e daí eu tinha que desligar o AdWords porque eu não tinha mais diarista. E daí
daí era um marketplace, né? Então você tinha que ficar meio que casando a demanda e a oferta. E daí eu comecei a estruturar, trouxe mais gente para trabalhar comigo. A gente levantou uma rodada na época. Cara, levantamos, não sei, uma miséria por um pedação da empresa. E... Peraí, em que momento que você larga a empresa? Eu tava trabalhando... Putz, então, daí eu percebi... Isso era outubro de 2013. Daí eu falei, puta, tem alguma coisa aqui. Que eu tinha que ficar desligando o AdWords. Eu falei, tem alguma coisa muito, muito legal aqui. E daí eu larguei a empresa. Daí eu falei... Também, assim, eu percebi que o negócio não estava... Assim, eles estavam em vias de comprar a primeira empresa deles. Daí eu falei, putz, vou tocar esse negócio aqui. Eu acho que tem alguma coisa. Daí em novembro eu fiquei full time. A partir de novembro. E daí eu acordava super cedo, fazia tudo que tinha que fazer. Tipo de ajudar as diaristas a chegar no serviço. Eu já tinha mais gente comigo nisso daí. Eu tinha... Daí, em janeiro, a gente levantou uma primeira a única rodada que a gente levantou. E quão comum era isso, tipo, no seu círculo de amigos do Insper? Assim, alguém estava empreendendo também? Cara, nessa época ninguém. Eu fui o primeiro, depois alguns foram empreender. Mas nessa época eu era o único. Eu lembro que, no começo, eu tinha que... Eu não, assim, se eu fosse pagar a TED para todo mundo, eu tinha que pagar R$9 por TED. Para as diaristas. Sim. Daí era, sei lá, eu pagar R$100 para ela, eu tinha que pagar R$9 de TED. Daí eu falo assim, pô, daí a coisa não vai fechar, né? Quebrou o take rate aí, né? Daí o take rate era bom, era alto, porque era um serviço, mas lá se ia metade do take rate. Daí eu sacava o dinheiro, eu moro perto da Faria Lima, morava também já, e daí eu ia na Faria Lima com o dinheiro, ia botando nos depósitos, fazia depósito. Enfiava no envelopinho e enfiava para diarista. Passava na Caixa, passava no Bradesco. Cara, eu lembro que eu ia de bermuda, eu saía de casa na hora que dava. Com uma malote no bolso. Também não era tão bem sucedido o negócio, né? Não tinha tanto dinheiro. Mas tinha uma grana, daí eu ia lá, sei lá, R$2.000 para pagar 20 diárias. E fazia 20 envelopinhos. Cara, daí eu olhava meus amigos de camisa, terno, que ficava assim, que merda que eu tô fazendo, né? Tipo... Pegando envelope aqui. Não, eu virei um office boy e, puta, que merda. E daí, mas foi uma fase muito interessante. Depois a gente automatizou tudo. Tava começando os PSPs no Brasil. Então, o Stripe não tinha no Brasil ainda. A gente foi um dos primeiros clientes do Stripe alguns anos depois. Mas a gente usava... Daí foi o Yugo, que tava começando também. O Yugo tinha acabado de virar uma empresa... Eles tinham acabado de virar pagamentos. E a gente, salvo engano, se a gente não foi o primeiro, foi um dos primeiros clientes deles de marketplace. Desse negócio de você poder distribuir dinheiro. Daí foi muito louco que um dia eu fui lá no escritório deles. E daí eu vi a mulher, na época, acho que a esposa, a namorada de um dos co-founders, com um monte de envelopinho na mão. Eu falei, porra, ele pelo menos tá terceirizando esse negócio. E ele também fazia isso. Ele ia lá e depositava um por um. Depositava os envelopinhos em cada banco e tal, pra não ter que pagar. Não, era uma época, cara, acho que todo mundo... Foi uma época divertida. Pô, ainda bem que o Banco Central tá aí pra criar o Pix, né? Depois facilitar. Cara, hoje em dia seria assim. Uma piada fazer assim, né, cara? Sim. Pô, e aí, cara, pergunta... Pô, sei lá, eu sinto que essa ideia das empregadas é uma das ideias mais comum que tem, assim, né? Todo mundo tá na faculdade e fala assim, caraca, velho, esse problema que eu tenho uma empregada, não tenho uma empregada, não tenho onde achar empregada, tá ligado? E na época era a PEC das domésticas. Antes de empregada doméstica, tipo, mulher que trabalha na casa, não tinha FGTS, não tinha nada. Era na banguela. E daí teve uma PEC das domésticas, que foi na época da Dilma, que ela meio que falou assim, ó, basicamente falou assim, ó, empregados domésticos são como o CLT. Daí, assim, o efeito é que ficou muito mais caro. Assim, é uma coisa que, assim, se você olha hoje, porra, faz sentido, né? Direitos, né? Alguma coisinha, né? E daí ficou muito mais caro, esse foi o efeito. E você tinha muita diarista, porque essas mulheres perderam o emprego, e você tinha muito cara que ficou muito caro, ele precisava contratar uma diarista. Então você teve esse momento. Porque, tipo, se você pega ela meio como freela 2 vezes por semana, você não precisa pagar os direitos, né? Então muitas famílias imaginam que vivem... Exatamente. Então, muito cara, tipo, puta, em vez de ficar com ela full time aqui, pega dormindo... 2 dias por semana, né? Exato. Assim. E aí, então, muita gente ficou sem emprego e tal, e daí a gente ajudava elas a encherem a agenda muito rápido. Cara, tinha diarista que pegava serviço
Cara, ficava com a gente, começava com a gente uma semana, na outra semana a gente ganhava R$4.000 por mês. Que era, pô, legal pra uma diarista. Pô, maravilhoso. Trabalhava pra caramba, mas era bem legal. Mas, cara, e aí você falou desse investimento aí, quem que investiu e tal? Como que... Cara, um family office. Nada a ver comigo. Assim, é um cara... Era uma família que estava começando a fazer investimento em startup, eles tinham investido em algumas outras. E onde você achou isso? No evento dessa germinadora. Eles fizeram um demo day, à la Y Combinator, mas acho que um pouco menos glamour. Quase a mesma coisa. É. E daí o cara veio falar comigo, porque eu comecei, cara, tinha uma escala, assim, escala não, né? Mas tinha uma tração muito legal. O negócio, tipo, era aquela curva de empinada, assim. E daí a gente ficou conversando e ele acabou investindo. E, cara, foi um aprendizado enorme de aprender a ler contrato, aprender a, tipo, gerir investidor, aprendizado que não fazer, né? Mas foi muito bom, aprender, tipo, puta, eu levantei muito pouco dinheiro. Cara, não dava pra fazer nada com aquele dinheiro. Hoje em dia... Quanto era, mais ou menos? Cara, eu levantei R$300.000, tipo... Pô, imagino que você na época fosse 300 mil. Dinheiro infinito, mano. Tá maluco. Cara, não porque, tipo, cara, você já pagava, assim, um desenvolvedor você já pagava 6 mil. Sei lá. Então, você olhar, tipo, cara, não é tanto dinheiro, assim. Mas pra quem não tinha nada, né? Você fica assim, pô... Não, foi essa a cagada. Tipo, eu levantei, não dá pra fazer nada com o dinheiro, mas eu tinha o dinheiro lá. Que é a grande cagada, né? Que você levanta pouco dinheiro, você não consegue fazer o que você meio que tá se propondo a fazer, e então o dinheiro vai acabar antes, e você não entregou nada. Então é pior, assim, se for pra errar, erra pra mais, né? E esse negócio de, pô, quando o dinheiro levanta e tal, tudo mais, cara... É bizarro assim, mas eu vejo a galera levantando, pô, você levantei 100 milhões, não, levantei pouco, bro, eu tinha que ter levantado mais, tá ligado? Tipo, pô, não caiu bastante, né, cara? Mas, não, assim, hoje eu acho que a gente levantou o suficiente em todas as rodadas. Assim, ainda bem, né, bro? 200 milhões aí tem que ter. Mas se você olhar meu mercado, eu levantei pouquinho. Comparado com os outros, né, cara? Não, eu levantei bem pouco comparado aos outros. E aí, cara, vocês... Pô, sei lá, você falou um pouco, você aprendeu do que não fazer, assim, conta um pouquinho, sei lá, termos que você aceitou que hoje em dia você não aceitaria nem ferrando e tal. Cara, assim, eu nem acho que ia entrar tanto nisso, mas no dia seguinte que a gente assinou o negócio, tipo assim, uma das cláusulas que tinha lá no negócio era, tipo, que eles iam pagar com esforço dele. Ele estava quantificando o esforço dele, isso eu não aceitei de largada. Mas ele ia quantificar o esforço dele e ia me cobrar em equity. Que loucura. Cara, no dia seguinte que a gente assinou o contrato, um cara da família veio trabalhar no escritório. Assim, é uma coisa... O cara da família, assim, tipo, o sobrinho de alguém? O cara que tocava o investimento, ele veio trabalhar no nosso escritório. Que loucura, cara. Ele falou, onde que eu centro e tal. Cara, uma loucura. Assim, uma coisa que hoje em dia assim, é impensável, mas foi esse nível eu era muito júnior, eu era muito inexperiente. Cara, não acabou bem. Foi uma história que, tipo, não foi... Acabou, assim, acabou bem pra mim, porque eu aprendi um monte, e daí no final eu vendi, esses caras se juntaram com mais algumas pessoas e compraram a minha parte. Então, no início de 2016. Mas foi... E no final, tipo assim, no final meio que foi como, assim, financeiramente falando, foi como se eu tivesse trabalhado... Eu lembro que na época eu até perguntei para um amigo meu, quanto de economia você tem? O cara falou, tenho tanto. Eu falei, então deu na mesma. Tipo, foi meio como se eu tivesse trabalhado, um amigo meu que trabalhava e tal. Perguntei quanto ele tinha a mesma economia que eu tava ganhando naquela grana, aquele dinheiro. Eu falei, então foi como se eu tivesse trabalhado 3 anos. E daí eu fui trabalhar em consultoria. Então você fez a empresa, então aí o pessoal chegou e falou, cara, vamos comprar a tua parte aqui e tal. Você não foi founder, né? Não, foi estressante pra caramba. Eu tive que ler aquele Getting to Yes do Uri... Esqueci o nome dele, aquele de Harvard. Um cara especialista em negociação. Eu tive que negociar a minha saída, eu tive que... tipo, teve umas situações que eles botaram um cara para comprar um cara amigo deles ia comprar minha parte. Daí a gente foi um dia no café, daí eu sentei com o cara, daí ele me falou um valor. Falei, obrigado, não. Daí eu levantei e fui embora. Mas, tipo, tive que treinar, assim, meio que
foi um aprendizado. Foi, assim, foi muito bom para fim de aprendizado. Financeiramente foi médio para ruim. Mas de onde que veio, assim, essa parte, assim? Foi tipo os caras... De sair? Não. Você queria sair? Não, o que trigger desse negócio foi que eu percebi que não estava crescendo. Sim, aliás, percebi não, né? Não estava crescendo. E o que aconteceu? Porque tava apontando para cima, assim... Sim, mas assim, esse negócio ele tem um churn absurdo. Porque, assim, o que eu acabei percebendo... E até hoje eu fico pensando, cara, como fazer esse negócio corrigindo essas falhas. Mas esse negócio, você fazia... cara, a gente, tipo, patrocinava cursos de diarista. Eu tinha um custo para treinar diaristas e tal. E daí eu tinha a diarista... quando tinha uma diarista boa, ela ia na casa de uma pessoa, eles se conheciam, ele virava e falava assim, porra, com certeza, se eles tivessem 5 minutos para conversar, a primeira pergunta ia ser, quanto você tá ganhando? Aí ela falava, tanto. Ele falava, eu tô pagando tanto. Vamos desintermediar. Passa o Zap, tá ligado? Cara, o Zap tava começando. A gente viu... A gente fazia... A mulher pegava o serviço com SMS. Isso foi uma mudança que teve no negócio. Mas era isso. Tipo, o cara falava... E daí ele cortava. Quando a mulher era ruim, eu tinha que meio que tirar ela da plataforma. Então, mas quando era boa, eu perdi o cliente e perdi a diarista. E eu só ia recuperar o cliente e a diarista quando eles brigassem, qualquer problema, cansassem um do outro. E acontecia? Pô, pra caralho. Então, e fora, tipo, era uma operação pesada, tipo... Porque, assim, dava muito pau. Pensa, tipo assim, o Uber já dá alguns pauzinhos, mas tipo, sei lá, você fica 20 minutos no carro com o cara. Pensa em uma mulher, 8 horas na tua casa, tipo assim, enfiava a tomada, botava o aspirador na 220... quebrava, tipo, eu tive que pagar reforma para um cara que a mulher fez alguma cagada na casa dele que eu tive que pagar a reforma do cara. Assim, que loucura. Tive que pagar vaso, fui tomar um processo. Assim, essas coisinhas que, assim, é normal, é do negócio. Mas como eu era pequenininho, sei lá, era pesado. Mas daí que meio que eu não tava crescendo. O problema principal, então, era a desintermediação, assim, ou não? O problema principal era... Eu acho que o maior causador de churn era a desintermediação. Tinha um tipo de uso que o cara só queria uma vez, mas eu acho que o maior problema de churn era a desintermediação ou serviços ruins. Então, a inconsistência assim, quebra de serviço. Você fala que, tipo assim, a muito boa você perde, a muito ruim você não quer, você tem que ficar com aquela que é... Mas eu perco o cliente. Quando ela é muito ruim, eu perco o cliente. Você perde o cliente, né? Porque o cara achou uma merda e... Aí você perde ela também porque você demite, você não quer mais trabalhar com ela, né? Então, mas é um negócio que não tem como ganhar. Também que só funciona se for medíocre, assim, né? Então, tipo, não é nem bom o bastante pro cara querer contratar. Olha que emprego legal, né? Ficar achando os medíocres, né? Então... Mas, cara, eu reparei que... Assim, eu percebi que, tipo assim, esse negócio é muito difícil crescer. Você precisa de muito dinheiro para meio que criar esse mercado, assim, criar o hábito das pessoas usarem dessa forma. Porque você tinha algumas facilidades, pagamento, etc., mas não era tão grande para você resolver o problema e você convencer ele de que não vale a pena de desintermediar. E daí eu... Não, mas peraí, vamos nesse aqui ainda, que você falou que você pensa bastante no assunto ainda até hoje e tal. Sei lá, se fosse refazer um negócio hoje... Cara, eu faria o seguinte. Pensa, sei lá, uma pessoa normal, ela tem diarista duas... Eu quando morava só eu e minha esposa, a gente tinha diarista 2 vezes por semana. Minha casa ficava uma merda, 3 dias na semana. Eu pagaria mais, e daí finge que eu pagava, sei lá, 150 por dia, R$300 na semana. Eu pagaria R$500 para ter uma diarista um pouco menos de tempo todos os dias. E nessas eu ia meio que criar uma demanda maior, com uma complexidade muito maior, que eu pudesse resolver. Então, porque o Uber, tipo assim, por que funciona bem é porque você pede agora, você quer um motorista em 5 minutos. Então, como que você resolveu essa complexidade? Você tem um aplicativo que tem a geolocalização, você sabe onde o cara tá e você faz esse match. Eu ia meio que fazer uma diarista, cara, por dia ela ia fazer um prédio inteiro. Entendi, então, ela vai ficar 2 horinhas aqui, 2 horinhas ali. E eu aumento o tamanho do mercado, que eu estava disposto a pagar 300, agora eu vou pagar 500. Então, eu vou ter uma diarista que vai trabalhar menos tempo por dia, mas, sei lá, vai uma horinha aqui, todo dia eu tentaria fazer algo assim. Pô, maneiro isso daí, hein, cara. E aí Mas assim, eu criaria uma complexidade muito maior, porque é muito mais difícil você fazer a agenda dela com menos diárias todos os dias do que com mais.
e o serviço ficaria melhor, porque você teria alguém na tua casa todo dia. Eu pensaria algo nessa linha. E aí você consegue manter a pessoa melhor porque ela consegue receber mais trabalhando com você. Ela ganha mais, porque você tem 500 pau agora para dividir. Então você aumentou o tamanho, que é o que o Uber fez, cara. O Uber, as pessoas comparavam com o mercado de táxi e na real ele era bem maior que o mercado de táxi, porque ele aumentou o mercado. Ele criou uma demanda, ele substituiu, pessoas pararam de ter carro porque facilitou pra caramba você ter Uber. Então eu pensaria nesse caminho. Tipo, como que eu crio uma complexidade que só eu vou conseguir resolver. Mas aí precisaria de bem mais investimento do que você teve, né? Bem mais que 300 mil. Fica ideia aí pros clientes do GigaCast aí. Mas eu pensaria algo assim. Mas aí o que triggered eles comprarem minha parte foi que eu falei assim, putz, eu preciso... E daí eu tinha 2 benchmarks nos Estados Unidos. Os 2 quebraram. Que era a HomeJoy e um que chama Handy, que foi comprado pela ISC. E daí eu peguei e falei, putz, eu preciso sair dessa. Tipo assim, eu tô meio travado. Ou eu me junto com meus concorrentes, que tinha 2 caras, ou eu levanto dinheiro não é uma opção. E daí eu falei com meus concorrentes, cara, eles são... eu meio que, tipo assim, putz, que oferta que você me faz e tal. E all I wanted é, tipo, assim, eu queria, tipo... Assim, eu não precisava dar grana, mas eu queria, tipo, crescer. É isso que eu queria. Daí eu levei para meus investidores. Falei, tenho essa oferta desse cara, a gente pode negociar ainda. Mas eles estavam meio que numa situação parecida assim também? Um deles tinha levantado mais dinheiro. Mas tipo, o negócio provavelmente estava patinando também. Assim, acho que olhando em retrospecto... Mas ele tinha levantado mais dinheiro. Tipo, para ele era mais fácil. Chama Parafuso. No final, as empresas hoje são juntas. Ah, tá. Que é do Eduardo Brenan, do OneVC. Sim. Então, mas isso era como então o nome? O meu chama Blumpa. Blumpa. Hoje, então, daí eu vendi pro pessoal que comprou. O pessoal comprou a Blumpa, depois se juntou com o Parafuso. Entendi. Hoje eles controlam as duas. A marca virou Parafuso. Mas é a mesma coisa. Mas eu comecei o negócio com... E daí fui falar com o Dudinha, fui falar com outro concorrente que tinha. E daí eu meio que cheguei pro meu investidor e falei, vamos fazer isso. E daí ele falou, esses caras não estão provados, você não está provado. Daí começou uma conversa que eles compraram a minha parte. Entendi. E sim, mas o original mesmo foi você, cara, não estou muito mais a fim de fazer esse negócio aqui, eu não acho que... Cara, eu não quero ser dono de uma agência de diarista. Eu tinha 23 anos, eu falei... eu tava com 26 anos, eu tinha começado com 23. Eu falei, eu não vou ser um dono de agência de diarista. Tipo assim, não é isso que eu quero fazer da minha vida. Foi isso. Tipo, foi... Sim, eu topo ficar aqui, eu topo tocar esse negócio, eu topo me juntar, eu topo fazer uma coisa grande, mas eu sozinho aqui, cara, não é grande. Eu quero um negócio grande, eu não quero ficar... E daí eu fui atrás dessas alternativas, daí o cara não topou, daí, cara, foi uma negociação difícil, mas no final ele comprou minha parte, pagou nada, tipo, pagou muito pouco, mas fine, tipo, eu fui trabalhar em outro lugar. E nessa você já tinha se formado? Já tinha me formado fazia uns 2 anos, 3 anos. E aí tava vendo teus amigos tudo no mercado financeiro lá, enchendo o bolso. E daí, também, assim, o que ajudou é que também naquela época ninguém tava enchendo o bolso. 2015, 2016 tava uma merda. Daí, 2017 eu comecei na McKinsey, né, que é a consultoria. Na época eu lembro que eu queria, falando assim, puto, o que eu vou fazer agora? E eu lembro que, tipo, alguns amigos... E quando eu me formei na faculdade, eu não me interessava a consultoria, eu nem fui olhar. Mas nessa época, alguém tinha me falado, putz, é muita gente inteligente. E quando eu comecei a estudar um pouco de empreendedorismo, tipo assim, founders e tal, você começa a ver, tipo, cara, tanto cara que fez consultoria. E daí eu falei, putz, isso pode ser muito legal. Eu vou lá, vejo qual é, de repente eu conheço o meu próximo co-founder, sei lá, alguma... eu vou ver um monte de ideia legal. Eu vou ganhar 10 mil por mês, tá de boa. Não, era melhor aí. Tipo, você teve um bônus por você ter empreendido alguma coisa ou você entrou meio que com a galera? Não, entrei com a galera. Direto de faculdade, assim? Entrei com a galera. Daí foi engraçado que no meu primeiro projeto, eu virei pros caras e falei, não, eu tinha uma empresa, tal, a Bloom, falei, eu acabei de contratar. Tipo, daí legal, se tiver algum problema pode falar comigo. Eu ainda conheço o pessoal que tá lá. Daí eu comecei a trabalhar em consultoria. Cara, puta, foi animal, assim, foi muito legal.
eu não sabia o quão legal podia ser trabalhar com gente tão boa. Isso foi muito, sei lá, foi uma coisa nova pra mim. E o que você meio que carregou pra tua empresa, assim, cara, do que você aprendeu nesse tempo? Cara, então, é engraçado. Eu sempre falo que, tipo, consultoria, quando eu, sei lá, um mês e meio de consultoria, eu falei assim, a minha primeira empresa não tinha chance nenhuma de dar certo. Eu fazia tudo errado. Eu, tipo assim, eu não olhava para as coisas que, assim, eu não estava preocupado com talento, eu não estava preocupado, tipo assim, eu queria alguém para do the job, assim. E eu não estava preocupado em, tipo, ter pessoas, peers pra gente conversar e trocar. Eu não estava preocupado com marca. Tipo, o nome da minha empresa era horrível. E daí na McKinsey você olhava e falava assim, pô, marca tem um poder, né? Os caras podem cobrar mais caro, podem... Tem todo o poder, inclusive, né? Eu lembro que na faculdade, eu lembro que no colégio, tipo, você não podia citar a Wikipedia, mas você podia citar a McKinsey. E daí eu tava vendo como os projetos eram feitos, como que a gente criava aqueles dados, e eu falava, pô, por que eu não podia citar a Wikipedia, né? Ele vendeu a Wikipedia pra McKinsey? Tipo assim, a McKinsey pegava do Wikipedia... Não, se muito. Se não inventa, senão era um... Sabe, tipo... Então eu falo, pô, marca tem um puta poder. Tem, tipo, você pode cobrar mais caro, você tem essa... Então comecei a meio que entender... assim, meio que os intrinsics, tipo assim, cara, essas coisas são importantes. E ao mesmo tempo, falar, puta, consultor, eu não sei se é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu amei empreender. Assim, as coisas boas, eu amei. E, puta, de repente... Mas aqui é um puta lugar pra eu estar. E para eu conhecer co-founders, para eu conhecer novos negócios, novas ideias de negócio. E, sei lá, necessidade dos clientes aqui. Assim, eu achei, puta, um lugar animal pra estar. Pessoas muito boas, puta, energizante, assim, o negócio. E daí eu conheci lá o mercado de benefícios. A primeira... Eu conheci, assim, eu gostava muito de produto já. Da minha primeira... Assim, a gente fez um produto, eu curtia produto, eu fui, sei lá, eu comecei a usar o Nubank em setembro de 2014 e eu era, tipo, viciado, assim, adorava. Tem vários amigos que eu indiquei que hoje trabalham no Nubank e daí quando eu conheci o mercado de benefícios, eu falei, cara, não acredito, tipo... Quando eu fui trabalhar numa empresa de benefícios, eu comecei a entender como que o negócio fazia dinheiro e tal. Eu falei, eu não acredito que tipo, a experiência na PF que eu tenho hoje, ela é de graça e ela é tão boa, e na PJ é, tipo, tão ruim. Não sei se é tão boa, não. Tinha aquele negócio, só tinha uns lugares, você tinha o cartão da Alelo, só passava onde tinha a máquina da Cielo e tal, aí tipo... Não, mas é o contrário. A experiência na PF, usando o Nubank, é tão boa, muito boa. E na PJ é uma porcaria, é horrível. Não é muito pior que isso. Tipo, eu lembro que o aplicativo de uma delas tinha um SDK de propaganda. Assim, como que o cara ganha 6% e ainda me coloca um SDK que se você escorregar o dedo, você vai pra página do Candy Crush. Tipo assim, que loucura, né? Que decisão de produto foi essa que fez um cara tentar ganhar dinheiro desse jeito num produto que já ganha tanto dinheiro assim. E qual que era o da McKinsey, assim? Não, fui trabalhar numa empresa pequena de benefícios, de um grupo grande. Ah, você foi trabalhar numa empresa de benefícios? Como consultor. Ah, entendi. E daí lá eu conheci o mercado, eu conheci o negócio. Isso foi legal. Tipo assim, eu conheci muito tangencialmente, não foi profundamente, não sabia todos os detalhes. Mas eu olhei e falei, puta, aqui tem uma oportunidade interessante. Assim, você fazer um produto bom para endereçar esse mercado é uma oportunidade interessante. E fora isso, eu ficava olhando também. Cara, assim como no Nubank começou com cartão de crédito e that's it. Tipo, ele foi caminhando para conseguir meio que o santo grau do mercado dele, que é a principalidade. No meu mercado, eu também, talvez aqui seja um ângulo interessante para você conseguir essa mesma principalidade. Explica a principalidade aí pro público. Principalidade é ser ter a maior parte do teu share of business de uma pessoa ou de um negócio. Mas a principalidade é você... em vez de você ter vários... você pode ter vários fornecedores de serviços bancários. Mas onde você concentra os seus serviços bancários é o cara que tem a principalidade. O maior uso. E daí, no contexto B2B, também eu falo assim, pô, não sei se isso existe. Eu ficava olhando muito ficava pensando muito no case do Salesforce, por exemplo. O Salesforce começou com... Cara, um simples workflow de você falar com seus clientes B2B. E o que ele foi virando, ele virou meio que o database de clientes da sua empresa.
que ele consegue plugar várias outras coisas. Então, você começou com o Sales Cloud, daí você tinha só esse CRMzinho, só que você já ia guardando todas as informações do seu cliente. Daí quando o cara, tipo, e meio que toda a life story do teu cliente, né? Quando ele entrou no teu pipe, quando ele virou cliente é quando ele é ganho. E daí ele vai lá e faz o Service Cloud, que é para atender esse cliente uma vez que ele está lá dentro da tua empresa. Criou o Marketing Cloud, porque você atingir esse cara antes dele vir. E hoje é um monstro, mas ele tem todos os workflows meio que da tua empresa que tangenciam clientes plugados nele. Quando uma empresa usa Salesforce, tudo, né? E eu lembro que eu estava trabalhando uma época na consultoria, eu estava trabalhando no Itaú, e eu lembro que o Itaú meio que, a partir de agora, tudo que a gente for fazer, o workflow tem que ser Salesforce. E eu achei estranho, eu achei estranho que eu falei, pô, mas Salesforce não é aquele negocinho de CRM? Por que você vai usar para tudo? Daí eu entendi qual que era o verdadeiro valor do Salesforce. Pô, ele virou meio que o teu ledger de informação dos seus colaboradores, dos seus clientes. E daí eu meio que pensei, tipo, putz, se você olha no mundo B2B, quem que é o ledger de informação dos seus colaboradores? Porque você usa essa informação para um monte de coisa. Para imputar em todos os seus sistemas internos, para os seus sistemas de folha, de pontos. E daí eu falei, pô, aqui tem algum ângulo, eu vou ter todos os benefícios. Você tem um engajamento muito alto, que as pessoas usam esse produto com uma frequência super alta para almoço, e você tem todos os colaboradores da empresa. E daí eu falei, se eu tiver uma marca legal, as pessoas se relacionarem com essa marca, acho que eu consigo construir alguma coisa muito legal pensando em ser esse ledger. Pô, eu falei que eu ia entrevistar você, minha esposa falou assim, tipo, o cara do meu cajuzinho, que alegria! Pô, bom. E ela fica muito feliz, assim, porque é aquele dinheiro a mais, assim, que você sente que você tem, né? Então, é uma boa entrada, é uma entrada alegre. Então, pô, muito carinho pela marca, assim, né? Que a galera vai criando e tal. Mas vocês nem sabiam que ia dar certo desse jeito, assim, essa altura do campeonato, né? Não, o que a gente falou assim, vamos fazer um produto muito bom de benefícios e e daí depois que a gente lançar, a gente sabe que é uma boa porta de entrada, mas desde o começo, tipo, o meu primeiro deck já tinha outros produtos que eu queria fazer. Tipo assim, por onde eu achava que esse negócio ia andar. E qual que você achava que era? E daí, mas só explicando até por quê, o nosso produto ele tem um economics muito diferente dos produtos dos incumbentes do nosso mercado. Ele é um economics muito menor. Então eu sempre olhei e falei assim, a gente vai entrar com esse negócio, a gente vai fazer esse negócio dar dinheiro, ele vai se pagar, mas para fazer uma empresa muito grande eu não posso ficar só nisso, porque o meu economics é muito menor. Então eu vou precisar expandir para outros produtos. E a gente sempre pensou muito em software, outras categorias, então software para RH, etc., outros produtos de benefícios. E daí, bom, e hoje a gente tá entrando nesses dois cada vez mais. E também a gente já pensava em consignado, ainda como era, né? Consignado no B2B, como era antes que você tinha que fazer convênio com a empresa. Hoje, por causa da mudança regulatória, você vai direto com o colaborador, né? Consignado, para quem não sabe, é o valinho, né? Você dá aquela antecipada no teu salário e tal, né? O consignado ele é um empréstimo. Você tem um adiantamento de salário e o consignado é um empréstimo que você consigna na tua folha. Então, é um empréstimo com garantia. Então, os juros é um pouco mais baixo. Mas aí você já consegue cobrar na fonte ou o cara tem que pagar? Hoje como a regulação desse mercado acabou de mudar esse ano. Mas hoje ele concentra todos os dados no DataPrev. Você, inclusive, tem um leilão do DataPrev que você pode ir lá e ver qual a menor taxa para você. E daí a tua empresa recebe uma guia, ela paga essa guia e a Caixa distribui o dinheiro. Ah, que legal. Mudou. Antes era direto, esse processo era individual com cada instituição que quisesse consignar a tua folha. Bom para o consumidor, então, no fim. Né? A ideia é que seja muito bom para o consumidor. Pô, que maneiro. E aí, cara, se a gente olhasse esse teu deck lá atrás, assim, cara, algum produto que tinha, assim, que... Puta, eu tava viajando, assim... Cara, a gente achou que ia ter um pedaço relevante do negócio que a gente ia fazer com o QR Code. A gente achava que, tipo assim, a gente vai fazer com o cartão, mas daí quando o cartão ficar muito grande, a gente vai começar a fazer QR Code e vai facilitar. Talvez até seja verdade um dia, mas a gente ainda não... A gente nunca conseguiu priorizar testar esse negócio. Tipo, QR Code de Pix, assim, pra... Tipo, não tinha Pix quando a gente começou. Loucura isso, né? Não tinha Pix. A gente já falava de pagamentos instantâneos e tal, mas Pix não existia. Caraca, então... E aí, cara, vocês começaram... Pô, eu te conheci foi em 2018, né? Eu lembro que você estava começando. Acho que 19.
É, 19, acho. Eu tava começando ainda, né? Ou não? Cara, não tinha lançado. Então, pô, você... A gente foi jantar junto, então não tinha pandemia. É verdade, né? Tem razão. E aí, cara, então a McKinsey foi quantos anos, no fim das contas? Fiquei 2 anos na McKinsey. Eu empreendi por 3 anos. Eu me formei, comecei a empreender, fiquei 2 anos na McKinsey e depois comecei a Caju. E aí foi... Bom, mas eu cortei um pedaço. Quando eu saí da McKinsey, me reconectaram com o Florian. E daí eu falei pro Florian, quero começar uma empresa de benefícios. Daí ele falou, cara, começa dentro do Canary, que a gente tá com um programa de empreendedor em residence. Daí ele me convidou, a gente foi, e daí eu comecei a trabalhar no Canary, fiquei 3 meses no Canary, daí eles me apresentaram meu co-founder, que é o Renan, e a gente começou a fazer o Caju junto. E o que é esse negócio de entrepreneur in residence, assim? Tipo, o que era trabalhar? Lá era bem desestruturado, assim, ele falou assim, ó, conversa com o Marcão, ele tava começando a Loft na época, conversa com o Marcão, que é o outro sócio do Canary, vê o que funciona para vocês, mas vocês combinam aí o que vai ser o programa. E o programa, na realidade, foi assim, eu tinha direito a uma mesa, um lugar para trabalhar todo dia, então era legal que eu saía de casa, ia trabalhar lá, tinha um escritório para trabalhar. Não tinha salário nem nada? Cara, não tinha salário. Acho que hoje eles até mudaram isso, mas na época não tinha nada. E daí a ideia era... Daí eu combinei com o Marcão, virou e falou assim, quanto tempo você acha que você vai precisar ficar aqui? Eu falei, cara, acho que em uns 2, 3 meses eu vou querer começar um negócio. E daí eles me apresentaram, a Bel, que é uma das sócias, me apresentou o Renan. Cara, a gente se deu super bem, começou a trabalhar junto e começou a Caju. E aí meio que o trabalho de vocês era... Pô, você já tinha essa ideia do negócio, aí você queria ficar, pesquisando mais o mercado e tal? Cara, quando o Renan... Quando eu falei pro Renan, vamos fazer junto, a gente combinou, tipo, sabe, ter aquela conversa de porcentagem, tá? Depois disso, cara, já começamos... A gente já sabia o que queria fazer, eu peguei, a gente já marcou reunião com Banking as a Service, já começou a botar a ideia de pé. Tipo, design. Começamos já o processo todo de botar essa ideia de pé. Então, do que vocês conheceram e tal, já falou, vamos fazer aqui essa ideia. Tinha algumas coisas que a gente precisava ver a viabilidade, né? Tipo, a gente queria fazer um negócio o autorizador, que era um negócio super complexo, então o Renan começou a estudar isso daí. Que é o quê? O autorizador é quando quando você faz a transação, tipo, a gente fez um autorizador que você olhava aqui que era o estabelecimento, e se você tinha dinheiro ou não. E você podia ficar trocando o dinheiro de lugar. Então eu tinha que olhar na hora, toda vez. E daí, na época, nenhum Banking as a Service estava fazendo isso. Então a gente teve que construir do nosso lado. Então desde o começo a gente fazia o ledger do nosso lado, tudo do nosso lado. Isso ajudou muito, que o Renan é um cara super, super, super técnico. Tipo, tinha trabalhado em infraestrutura de mercado financeiro, então é um cara que manjava muito. Pô, animal. E nessa... Né, lembro que no comecinho, cara, meio que o cartão passava em qualquer coisa, assim, não tinha... Não. Não? Não, sempre teve as categorias. Se você botar... Tinha um negócio que era o saldo livre. Se você botasse dinheiro lá, vai em qualquer coisa. Mas você tinha 6 categorias de benefício. Se você colocasse o dinheiro na categoria de benefício, só vai passar nessa categoria de benefício. Eu achava no começo meio que passava em qualquer coisa, assim, a galera... mas você deve ter visto alguém que o dinheiro, a empresa botava no saldo livre. Daí era cartão de crédito. Entendi. E aí vocês meio que pegavam pelo, sei lá, KNAI da empresa? O que é? É uma proxy do KNAI, chama MCC, que é o Merchant Category Code, que é o que define, assim, quase 99,9% das vezes está certo, porque é o que define o intercâmbio. É o intercâmbio que o adquirente paga para o emissor, aliás, que o merchant vai cobrar o merchant é cobrado do adquirente, e também pode interferir no que o adquirente paga para o emissor. Então, via de regra, está certo, porque define preço. Então. Tá, e aí, cara, sei lá, quando você tem Rappi, por exemplo, né, que meio que tem tudo lá, tal, tudo mais, meio que tipo, eles têm que reportar o que está sendo vendido? Eles reportam separado. Então, quando é farmácia, tem o MCC, quando é... Hoje eles fazem até no nível do estabelecimento. Então, você vai comprar alguma coisa, vem no iFood, por exemplo, vem IFD, asterisco, o nome do estabelecimento. Na tua própria fatura deve ter isso. Sim. Então, eles fazem isso também. Entendi. Então, aí todo mundo tem que reportar que é o tipo de estabelecimento. Assim, no 100% dos caras... É que, por exemplo, no daqui... Tô citando um exemplo, nem sei o caso específico, mas... Se eles ainda não fazem essa quebra granular, a gente considera que é comida. Mas dá para você pedir... tem remédio lá? Talvez tenha. Aí o cara...
Entendi. E aí, quando vocês entraram no mercado, eu imagino que não era um negócio muito regulado, assim, pra tua categoria, ou era? Não sei. Então, você tem a lei do PAT, que é de 1976. Essa lei, ela meio que regulava que você tinha que liquidar a transação. Ele meio que regulou um negócio que era o arranjo fechado, que é como funciona a Alelo, todos os players incumbentes. E daí, em 2015, o Michel Temer, ele fez uma reforma trabalhista que entrou em vigor em 2017. Nessa reforma trabalhista... E daí você só tinha o PAT, e daí, assim, tinha o PAT, ele dá um incentivo fiscal para as empresas darem benefício. Mas o grande incentivo real é que ele não faz parte da base de cálculo de salário. Então, por não fazer parte da base, por não contar como salário, o dinheiro, você não paga nenhum imposto previdenciário, não paga, o colaborador não paga IR. Então, assim, esse é o grande benefício de ser um benefício. Isso daí não estava restrito só para o PAT. Você poderia fazer isso para, por exemplo, seguro de saúde. Você pode dar para o seu colaborador, você não paga IR, o colaborador não paga IR, a empresa não paga nenhum imposto previdenciário. Só que não tinha claro na lei que você podia dar um vale alimentação que não era PAT. Que o PAT, ele no final, só para ser claro, tá meio confuso, mas o PAT ele só vale para empresas no lucro real que tem lucro, porque ele abate o imposto de renda. Então, não é para toda empresa o PAT. PAT é Programa de Alimentação do Trabalhador? Exato. Então, ele só vale para empresa grande, lucro real, que tem lucro. Para empresa que não é isso, que é o 95% das empresas no Brasil... Simples Nacional, IMS... Você pode dar benefício, ele é um benefício, não faz parte da base de cálculo do salário, mas ele não é PAT. Então, qual é a vantagem de ser PAT? A vantagem é que o PAT tem uma dedução do teu IR. Tipo, não só você não paga... Não só você não paga, como tem uma dedução do seu IR. Entendi. É uma maior... Assim, é como se você pudesse deduzir 2 vezes. Só que para ser o PAT tem que ser essas daí do arranjo fechado, não? Como que é? Na época... Então, nosso entendimento quando a gente começou a operar é que sim. Você precisava liquidar a transação direta com o estabelecimento comercial. Era meio que estava na lei o arranjo fechado. E daí em 2021 isso mudou. Em 2021... Aliás, fizeram um decreto que entrou em vigor em 23, que falou que arranjo aberto também as empresas que usam arranjos abertos como solução facilitadora também podem fazer uso do incentivo fiscal. Mesmo sendo de lucro real ou ainda no lucro real? Não, pode. O PAT continua igual, a forma que você usa o PAT. Entendi. Pô, não sabia disso aí não. Então, pô, se eu virar lucro real, eu ainda ganho abono pelo que eu tô dando de benefício pra galera? Se você der lucro. Pô, que bom. Tem que dar lucro. Tem que dar lucro, né? Cara, chique isso. Mas se não tiver lucro, não paga imposto mesmo, né? Então... Tá ótimo. Pô, que maneiro, cara. Mas pensa para um Itaú da vida, assim, é uma grana boa. Pô, com certeza. Então, não é a maior renúncia fiscal que tem no Brasil, mas é uma renúncia fiscal significativa. Qualquer renúncia fiscal eu tô gostando, irmão. Cara, eu acho muito doido esse negócio no Brasil de fiscal e tal, é que a maioria das empresas faz o Simples Nacional e nos Estados Unidos não tem essa, né? Nos Estados Unidos é tipo, só lucro real, né? Só lucro real. E, pô, no fim é meio melhor pra empresa fazer o lucro real, assim, né? Tipo, não é tão mais complexo contabilmente. É bem complexo. É porque lá nos Estados Unidos você tem muitas ferramentas, tem muito sistema. Aqui eu acho que, assim, quando você vai pro lucro real, até o contador te cobra um pouco mais caro. Não é trivial. Mas, tipo assim, não é também o fim do mundo, assim, né? Não é o fim do mundo. Assim, acho que deixa a coisa mais séria. Tipo assim, pô, você tem que saber o quanto você gastou. O cara no Simples, ele não precisa saber quanto ele gastou. Nem tem que ter recibo de nada, né? Não precisa ter recibo de nada. Então, eu acho que talvez seja uma coisa para deixar a coisa mais formal, né? Mas quando você começa uma empresa nos Estados Unidos, sei lá, você já implementa um QuickBooks. Que seria um conta azul, velho. Já nasce com tudo estruturadinho e tal. E as ferramentas são mais, sei lá, não sei se mais simples, mas mais comuns, né? Todo mundo sabe mexer, todo mundo... Lá é a coisa... É diferente, né? É o padrão lá também, né, cara? Mas eu acho curioso, assim, porque as startups mesmo, tipo, que operam pra caramba no prejuízo e tal, tá tendo um monte de receita, fica lá pagando o imposto do... Não, mas a startup, a maioria... Assim, quando a gente começou a dar prejuízo sério, já fomos pro lucro real, né? Corretamente, né? Mas muitas pessoas não fazem isso, né? Curiosamente, mas beleza. E aí você, cara, foi lá, cara, começou o negócio e tal...
primeira coisa que vocês fazem é meio que montar essa autorizadora e tal? A gente fechamos um contrato com o Banking as a Service, começamos a construir a infraestrutura toda do nosso lado e daí começamos a construir em paralelo marca, tipo, como vai ser o processo comercial e tal, e lançamos em janeiro de 2020. Montar time, contratar, no começo... Um tempo então, né? Não, foi em junho de 2019, 6 meses. É? 6 meses é... Não, 6 meses é bom, 6 meses é bom. E aí, pô, então foi teu primeiro cliente? Cara, o primeiro cliente foi uma empresa, foi a Letros. Não, a Letros começou a usar em dezembro de 2019. Caramba, cara. E aí... Mas no começo, nesse primeiro mês, dava pra usar em qualquer coisa. Depois que a gente implementou a quebra de carteira e tal. Entendi. Mas o produto tava capenga ainda. Entendi. E vocês implementaram meio que por regulação, assim? Ou, tipo, já era bem definido que vocês tinham que fazer isso para poder operar com benefício? Peraí, repete. Não. Tipo assim, sei lá, você poderia só, tipo assim, ó, tô dando alimentação aí e tal, mas meio que não tá... Não. A gente sabia que, tipo, tinha o saldo livre e tinha as categorias de benefício. Daí a gente sabia que, tipo, para você poder dar como benefício, você tinha que garantir que isso aí ia passar em alimentação. A gente fez, na época, que foi muito bom. A gente fez aquele programa de aceleração do Pinheiro Neto, que eles foram nosso legal counsel para a gente fazer tudo, praticamente. Então, eles nos ajudaram a construir por que isso pode, por que não, o que não pode, o que pode. Foi muito bom. Assim, até para a gente ser educado no mercado, foi um ótimo processo. E aí, no começo, a licença de vocês era do Banking as a Service lá? A licença era do Banking as a Service. Hoje é tudo nosso. A gente processa fora, mas só processamento. Mas assim, é que a gente tinha o Banking as a Service, mas a gente já fazia grande parte do que o Banking as a Service fazia, a gente já fazia do nosso lado. Mas a licença não era nossa, o dinheiro não ficava com a gente, nada disso. É que também, tipo, trazia muito risco no começo do negócio e tal, e preocupação que você teve que ter depois, sim. né? Não tem como, assim, é muito difícil começar fazendo tudo dentro de casa. Pelo menos com o quanto eu levantei, que também não foi... Não, mesmo assim é loucura, né? Que você tem que lançar rápido, né, cara? E ir pro mercado e tal. E aí, Letros foi o primeiro cliente, assim, meio que você conhecia o Thiago lá e... Cara, eu conheci via Canary. Pô, a Canary ajudou bastante então, hein? Co-founder, o primeiro cliente. Todos os meus investidores me ajudaram muito. Mas o Canary foi o primeiro. E esse já levantou, tipo, logo no começo com a Canary e tal? Como foi? Cara, no começo a gente levantou o Canary, eles fizeram... Tipo, primeiro mês, assim, já? Tipo, depois de lançar, quando que vocês pegaram? Não, foi antes de lançar, no PowerPoint. Eles investiram... A gente foi numa rodada de $700 mil. O Canary colocou o grosso, mas já entrou a valor com um pedacinho. Pô, 11 vezes maior do que a rodada da última empresa já, Bruno. Estourou. Não, foi... Não, mais. O dólar tava 3,90. Foi... Não, então... Não, 7, 8 vezes, velho. Mas foi bom. Foi... Também acho que, assim, era outra época. A primeira vez que eu levantei não tinha tanto fundo assim, o Canary não existia. Mas daí daí a gente lançou em janeiro de 2020 e daí, o dinheiro já ia acabar em, sei lá, mais 6 meses. E daí... Tudo folha, assim? Tudo folha. Banking as a Service e tal, mas grosso folha. E aí aqui, tipo, como que foi o teu time inicial, assim? Quem que você decidiu contratar no começo? Tal? Cara, tinha 10 pessoas, 6 desenvolvedores, uma pessoa de CX, uma pessoa de CS e 2 estagiários. E você fazendo venda? Eu e os estagiários. Você e os estagiários vendendo? Daí a gente trouxe, no começo do ano, a gente trouxe um vendedor. E eu, tipo assim, dessa vez agora, tipo, você foi mais nessa pegada do Mackenzie, assim? Tipo, vamos trazer uma galera muito boa e tal? Sim. Pagando salários bons já e tudo mais? Pagando bom, assim, no começo a gente dava bastante equity, daí deixava o cara escolher quanto que ele queria de salário, quanto que ele queria de equity. Mas sim. Quem escolheu o salário se arrepende profundamente agora. Cara, sim. Não, sei lá. Desenvolvedor pode pensar, assim, tem gente que pensa de um jeito diferente da gente. Mas, porra, a matemática tá aí, né, bro? Então, e aí, cara, esse time inicial, pô, meio ficou um custo caro, então, né? Você tinha, cara, 3 milhões de reais, mais ou menos, e aí, pô... É caro. Então, você bota você bota uma folha 10 pessoas, sei lá, teve alguns investimentos que a gente teve que fazer, sei lá, o Banking as a Service tal, já come um pedacinho. Daí você tem 10 pessoas, salário médio alto, tipo, então esse dinheiro vai rápido. Daí a gente ainda tinha mais uns 6 meses quando lançou.
Não, mas tinha mais, tinha 9 meses quando a gente lançou o produto. Só que daí começou a pandemia, 2 meses depois. E daí no começo da pandemia, acho que assim, depois da pandemia nada se provou melhor para levantar dinheiro do que aquela época. Mas no comecinho não. Horrível. No comecinho os investidores estavam mandando carta para os investidores, para os founders, tipo, guardem seu caixa. O big market tudo derretendo, assim, ninguém queria investir em nada, né, cara? Então, daí a gente... Só que eu precisava levantar. Daí a gente levantou mais uma rodada em maio de 20. Daí a gente levantou, acho que foi uma ótima rodada para os investidores, que não pagaram agora? Nada. Com quem agora? A Valor liderou e o Canero participou também. Entendi. E aí daí também entrou o Caravela. Então, mesmos investidores, praticamente. E todas elas entraram uma porrada de anjo. Pingava uma porrada de anjo. Era uma rodada sofridas, nunca foram fáceis. E aí, cara, você é fã, assim, da penca de anjo? Ou você acha que é uma coisa boa, uma coisa neutra, uma coisa ruim, assim, trazer um monte de anjo? Cara, acho boa. Assim, eu tenho anjo hoje, que eu tenho um dos meus anjos, é o Lucas Lima, que é um anjo que faz bastante... Mas não da Caravela? Não, o Lucas Lima... Não, Amoroso Lima. Amoroso Lima, pronto. Ele investiu na Lud também agora. Então, ele é um cara... Hoje eu botei ele no... Ele é tão bom que eu vou botar no board da Caju. Que legal. Tipo, mesmo sendo anjo. Mas não... Assim, a maior parte dos anjos me ajudou muito. Assim, cara, eu gosto da ideia de ter muito anjo. Assim, olha, que me deu trabalho, eu conto, cara, em uma mão, anjo que me deu trabalho. Assim, eu não tive problema. Pois é, mano, eu sou dessa tese também. Na empresa nova eu tenho 83 anjos, que eu só fiz anjo rodada, tá ligado? E a galera fala assim, pô, mas não é um trabalho desgraçado. Eu falei, não, mano, ninguém tá nem aí, tá ligado? Não, cara, o cara teve $10 mil, tá ligado? Troco. Cara, teve situações assim, cara, se eu lembrar, 1 ou 2 vezes que o cara me deu um trabalho extra, mas não me dá trabalho. Tem gente que é mais profissa do que isso, que tipo, bota todos eles num veículo pra não precisar, pra documento de rodada, o cara assina tudo. Eu não fiz isso, mas mesmo quando o cara demora pra assinar, assim, que é o trabalho que ele pode dar, cara, vale a pena. Tipo assim, eles ajudam. E você tem um time por trás, sabe? Um grupo de pessoas que está interessada no seu sucesso. Tipo, no mínimo ele vai estar lá com o amigo dele, aí o amigo dele vai pagar com o teu concorrente e fala assim, pô, você devia usar Caju aí. Exato, cara, tá ligado? Exato. Tipo assim, pô, mais gente no barco assim, falando bem e remando a favor, né? Cara, eu sou super a favor. Eu acho muito bom. Assim, não sei se eu dei sorte também, mas assim, foi um anjo que nos apresentou, né? Aí. Não, o Flório é um investidor mesmo, né? Não, o Flório, mas o assim, Maurício. Naquela época foi, né? Foi o Maurício, né? Feldman. E ele tinha entrado já, né? Já. Pô, maneiro, cara. E aí tá, então, pô, vocês têm o primeiro time ali, cara, você se arrepende de alguma coisa do primeiro time? Você acha que, pô, era aquela estrutura mesmo, talvez gastou demais? Cara, foi um time muito bom. Foi um time, assim, eu tenho saudade daquela época que eram 10 pessoas, 12 pessoas. Time muito, cara, assim, um time tava muito coeso, sabe? Time muito, trabalhando muito bem junto. Daí começou a pandemia. Muitos ficam até hoje na empresa? Ou não? Alguns ficam até hoje, alguns saíram recentemente, assim, mas a maior parte, vários estão até hoje. Que legal. Tá, e aí entra a pandemia, vocês levantam essa grana e tal? A gente levantou a grana, tipo, assim, a pandemia começou, todo mundo meio retraído, mas o negócio começou a bombar, tipo, porque pandemia, assim, o cartão de ninguém funcionava no iFood, na Rappi, e o nosso funcionava super bem. Daí o negócio começou a crescer. E daí a gente levantou a rodada e, pô, foi uma fase muito boa. Crescia pra caramba. Todo mês botava negócio pra dentro. E quanto foi essa rodada agora? 1,750. Entendi. Pô, relativamente pouco até, né? A gente levantou pouco. Daí a gente fez até 2022, todo junho a gente levantava uma rodada. Daí foi 700, daí 1,750, 8, foi Series A. E daí em Series B de 25. Caraca, e aí nesse crescimento assim, cara, era muito tipo, porra, sei lá, venda enterprise, era mais um inbound? No começo era... Cara, a gente só começou a gastar dinheiro em marketing no final de 21. Até lá a gente não gastava dinheiro em marketing, era só boca a boca. Grupo de WhatsApp, só inbound, só orgânico inbound. Foi porque porque as pessoas gostavam muito do produto e tal. Mas startup, empresa tradicional, como que era? No começo mais startup, mas logo começou a virar
todo tipo de... Assim, eu diria que no primeiro ano foi bem startup, tech. Segundo ano, bastante também, mas no segundo ano já começou a entrar algumas empresas um pouco mais tradicionais. Em 2022, cara, já virou todo mundo. Já, tipo, empresas grandes. Tipo... Primeiro grandão, assim, que entrou, que você lembra? Que é, fala o número de pessoas, quanto que é grande? 1.000 pessoas? Sei lá, o Boticário parece grande. Boticário, acho que foi 22. Mas, tipo, é o maior hoje? Não sei, tem alguém Um dos maiores. muito grande? Mas a gente atende tem empresas muito grandes também. Mas a primeira é muito grande, assim, nessa escala? Acho que foi 22. E foi um processo mega complexo? Foi um negócio que meio que a galera chegou assim? Como que foi? Foi, cara, no começo, os primeiros deals mais competitivos, eles pegavam todas as soluções, isso empresa organizada, pegava todas as soluções e botava times para testar. Então, sei lá, pegava 100 pessoas do RH, imagina, um RH de 100 pessoas, e separava em grupos e falava, vocês vão usar por um mês solução X, solução Y, solução... E daí eles escolhiam, daí no final tinha uma votação, tipo assim, daí quem performasse melhor, levava. O Boticário foi assim. Então, muito baseado em experiência, assim? Experiência. Basicamente, experiência. Cara, melhor experiência, funcionou bem, o negócio, a experiência é boa, daí fechava. E o custo também, tipo, de uma solução para outra? Então, no nosso mercado, a gente não cobra, né? A gente ganha... Tem até uma... Assim, a gente cobra porque a gente não dá rebate. Que é uma prática muito comum no mercado, que é você ter uma taxa negativa, né? Então, você sobe, sei lá, eu te dou um rebate de 2%, você bota R$100 para o teu colaborador, eu te devolvo R$2. Então, por a gente não fazer isso, a gente acaba cobrando. A gente é uma solução mais cara. Ah, então os arranjos fechados, eles... Aquela taxa que eles cobram absurda, eles usam como diferencial competitivo no rebate. Ah, para pagar, entendi. E aí com a regulação agora vai acabar essa brincadeira aí, ou não? Já é proibido. A regulação é o decreto que está sendo falado, que é o que você está falando, que é de capear o MDR do estabelecimento, tirar o prazo de liquidação. Ela, de uma forma econômica, assim, a forma econômica de acabar com o rebate, inclusive. O rebate não acabou não, é proibido, mas a galera continua fazendo. No Brasil tem essa coisa de lei que pega, lei que não pega, né? Muito doido, né, cara? E quando que proibiu o rebate, então? Cara, o rebate é proibido desde 21. Não, 21. Não, ele foi proibido em 2017, daí em 2019 o Paulo Guedes assinou um negócio que podia voltar a ter. Paulo Guedes, porque ele era não sei se você lembra, mas ele quem nos regula é o Ministério do Trabalho. Na época juntou o Ministério do Trabalho com o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, e daí é o Paulo Guedes que assina lá, liberando o rebate de novo em 2019, e daí foi proibido de novo no final de 2021. Entendi, mas ainda acontece, né? Ainda não pegou. Entendi. Pegou em alguns níveis, mas não, assim, Ministério do Trabalho não assim, ele acho que tem, inclusive por ter vários temas muito importantes e não ter tanta gente trabalhando, ele acaba não conseguindo fiscalizar tão bem. Mas, pô, sei lá, o rebate meio que acontece também, sei lá, com milhas, né? Por exemplo, em outros negócios de cartão. Então, mas é que vou te explicar como que o rebate acontece e daí te explicar por que a gente acha que é ruim e por que faz sentido o governo regular. Mas pensa, você já foi lá no Itaú, no Jabaquara? Acho que já. Que tem 20 mil pessoas trabalhando no Itaú. Pensa a negociação. O Itaú é dono de um pedaço da Ticket, tá? Então, abstrai, estou dando um exemplo hipotético, mas vai lá a Ticket, a VR, a Sodexo, a Lelo, negociar e eles falam, qual a diferença de vocês? Nenhuma. A gente fazemos a mesma coisa, mas eu te dou 1% de volta. Daí o outro, eu te dou 2%, eu te dou 3%, eu te dou 4%. Finge que fecha com a Ticket por 6%. O cara da Ticket sai da reunião e fala, fechamos o Itaú 6%. Pode mandar o time aqui para a rua. Aí vai o time de rede, que credencia os estabelecimentos, vai para os restaurantes e fala assim, agora, lembra que a nossa taxa era 6%? Agora vai precisar ser 8%. Porque agora a gente acabou de fechar o Itaú. Então, se você não nos aceitar, o Itaú não vai poder transacionar aqui. O funcionário do Itaú. O cara fala, não, 8 não tem como, é minha margem. Esquece, não vai dar para fazer. Daí você vira e fala, daí ele fala, tá bom, sem problemas. Daí no dia seguinte o faturamento dele vai para 20%, ele liga de volta e fala assim, não, 8 tá bom, pode voltar. Daí o cara, tá, 8 mais o adiantamento. Não, só volta. Daí volta, o cara tem que pagar os 8% mais adiantamento. Isso é um restaurante pequeno, tá? Sei lá, familiar. Sim. Daí o cara paga uma taxa absurda que o net para ele receber no dia seguinte sei lá, ele não precisa receber no dia seguinte, mas o net para receber no dia seguinte é 12.
Cara, 12%. Para pagar 6% de volta pro Itaú. Então, o restaurante, daí o que acontece? O restaurante já é uma inversão da coisa, porque é o restaurante pagando pro Itaú. Pro cara trabalhar lá. Não é a empresa de cartão que paga essa conta. E daí o restaurante, puta, vou ter que aumentar meus preços. Porque agora eu tenho que pagar pro meu sócio aqui. E aí prejudica o consumidor. Daí eu aumento o preço. Então o colaborador, que é o foco da política pública, ele que tem que pagar a conta. Então tudo por causa do arranjo fechado, né? Porque se não tivesse o arranjo fechado, eles não conseguiriam fazer isso. O arranjo fechado é a forma que esse negócio se dá. Mas o rebate, ele nunca é bom. O rebate, ele sempre... Sim, o rebate ele é sempre escondido e ele é sempre uma distorção do mercado. Sim, tem mercados que isso funciona e tá tudo bem. O que você tem que pensar... Na realidade, aqui, o que eu acho que o que tem que ser pensado é o benefício do cara... Que, assim, quando você pensa... direito econômico, etc., você tem o conceito do... Tipo, quem que é o alvo dessa política pública? Que é o trabalhador. E calcular, cara, o que é o melhor benefício desse cara. Então, assim, qual que é o... Esqueci o termo específico, mas você tem uma medida de benefício econômico. Daí, como que esse cara está melhor? É com rebate ou sem rebate? Eu não tenho dúvida que é sem rebate, porque o preço do alimento dele fica um pouco mais barato, o nível de aceitação do cartão dele é maior. Então, ele não se beneficia, ele se beneficia zero do rebate. Então, tudo que acontece de ruim por causa do rebate o prejudica. Então, rebate em alguns mercados, o rebate quem que é o alvo da política, quem que é o alvo do negócio, quem que o regulador quer ver o bem, né? Então, em alguns mercados pode fazer sentido. No nosso mercado, claramente, assim, nosso entendimento é que ele não é bom. Mas no caso lá, tipo, de milhas de cartões lá do meu cartão de crédito no Nubank, é bom para mim, supostamente, ou não? É bom para... Então, mas quem se prejudica por isso? A margem do Nubank, eu imagino, ou não? Quem decide quanto que é o cashback? Ele também, né? Então, ele que escolhe. Então, meio que, tipo assim, ele tá dando isso meio que pra competir com os outros cartões e tal, então no fim tá sendo meio que, tipo, bom pro consumidor, né? É bom pro consumidor, tipo, tá pegando mas nesse caso não é a ticket que paga. Sim. Tipo, não é. Porque meio que não tem como eles fazerem... Ele repassa. Esse negócio, tá repassando. Tipo assim, se o Nubank fosse um arranjo... Se fosse o mundo inteiro fosse no Pay e o Nubank fosse aumentar a taxa para te cobrar, para te dar o cashback, daí eu concordo que talvez o cashback não fosse bom porque ia prejudicar o merchant, que ia ter que aumentar o preço, então você tomou um cashback de um negócio que você... Mas não é o caso. Arranjo fechado, que seria o arranjo fechado, né? Pô, morte ao arranjo fechado então, bro. Tem tragédia. Mas pra empresa é incrível, né? Pra quem tem um arranjo fechado... Sim. Mas assim, também não sei se é morte, mas é regular as coisas que não funcionam. E aí, cara, vamos voltando aqui pra história. Então, o negócio começa a crescer bastante e tal, cara. O que foi a... Sei lá, pô, no começo tava crescendo bem, assim, imagino que não foi todos os anos, todos os meses, pô, incrível, tudo maravilhoso, assim. Conta um pouquinho dos sofrimentos aí. Cara, foi... Sempre crescia, assim, no começo crescia muito e eu acho que, cara, crescimento resolve todos os problemas, eles são meio resolvidos por crescimento. Mas eu acho que crescimento, ele dói, né? Ele dói de é bom crescer, mas ele dói porque ele estressa. Ele estressa tudo. Então, no começo a gente era monoproduto. O shift para vários produtos, a gente se embananou inteiro. É super... começa a ter um trabalho de coordenar a empresa. Então, e é um aprendizado, sei lá, eu tinha empreendido com uma empresa super pequenininha, tinha trabalhado em consultoria e coordenar a empresa é um trabalho enorme, né? Fazer as pessoas se comunicarem, e ainda mais num ambiente remoto, é muito difícil, é desafiador pra caramba. E aí, contei algumas soluções que vocês chegaram, que foram legais, pra galera da audiência aí poder aprender também. No remoto, por exemplo, o que vocês fizeram para funcionar bem durante a pandemia? Então, na real, a gente não tem base de comparação, né? A gente começou a trabalhar a gente lançou o negócio em janeiro de 2020. Em março, todo mundo foi para casa, a empresa tinha 10 pessoas. Hoje a gente está com 630 e não conseguiu voltar. Não tem escritório? Eu tenho. Não, tem, mas cara, totalmente opcional. Tem um escritório aqui na rua, aqui na Santos. Mas nunca, assim, a gente não... A gente tem uma política de vem quando você quiser. A gente deixou o escritório mais para, assim, fazer reunião.
é um escritório relativamente grande, tipo, sei lá, 500 metros. Mas quando vai muita gente, vai 20 pessoas. Caramba, então a galera realmente entregou no remoto. A gente contrata muito fora de São Paulo também. Então, bom, né? O benefício do remoto é esse, né? Sim. Mas e aí, o que vocês fazem para funcionar o remoto, assim, sei lá, comunicação assíncrona? Cara, ferramenta, então a gente gasta bastante ferramenta. Então, Slack, mas no começo da pandemia os caras usavam aqueles negocinhos de virtual. Gather? Eu não sei o nome, mas... É um joguinho assim que a galera... Esse jogava a empresa inteira. Esse daí era tipo um Pac-Man, que você fica se achando, tem que achar o outro. Não, eu uso isso aí, tipo, ao invés de usar, tipo, pra fazer call, essas paradas, não uso Meet nada, só esse Gather aí. Que você, não, você achei que era na mesa do outro, aí você fala e tal. Esse daí eu acho que tinha um time que usava, mas não era a empresa inteira. Esse é ouro, bicho. Maravilhoso, né? Porque aí você não tem que marcar reunião mais dentro da empresa, sabe? Você vai e encosta no cara. Você fala assim, qual é? Aí o cara, tipo, e aí, beleza? Aí você vai... Tipo, escritório mesmo. Mas você fica com o áudio ligado o tempo inteiro? Não, ele meio que, tipo, você pode ligar o áudio e falar... o áudio pra ouvir, né? Pra ouvir, sim. Ou você pode botar no modo não perturbe também, que aí ninguém... Mas você fica o dia inteiro com fone... Eu fico o dia todo ali. Alguém quer falar comigo, fala assim, e aí, beleza? Se quiser falar... Eu venho pro escritório umas 6 vezes por semana. Se quiser falar comigo, tem que... Tem que vir no escritório. Mas assim, acho... Cara, não tem muito segredo. Acho que a gente... Não sei se a gente assim, também não acho que que a gente é um paradigma de gestão nem nada, mas a gente... Acho que, assim, talvez uma coisa que a gente começou a tentar corrigir é, cara, se fazer reuniões bagunçadas. Porque eu acho que uma das coisas que você perde de não ter... No mundo remoto, a gente fica muito diretão, assim. Puta, sabe, todos os teus invites já tem o nome do que você quer resolver. E daí uma coisa que eu até vi o Bezos falando de messy meetings. Que é tipo assim, os documentos eles precisam ser organizados, mas as reuniões elas precisam ser bagunçadas. Porque daí a gente começou a fazer algumas messy meetings. Tipo, então o Comex, que é o comitê executivo, a gente se encontra, cara, 2 horas, 3 horas. Qual que é a pauta? Cara, o que você quer falar? O que você quer falar? O que você quer falar? E porque deixar esse efeito mais randômico acontecer também acho que é importante. Porque senão você fica muito objetivo, você só fala dos assuntos que importam e você não acaba perdendo todas as oportunidades que estão em volta disso que você não está falando a respeito. Que é o que acontece no escritório, na hora do almoço, que é o que acontece no cafezinho, que é o que acho que as pessoas sentem falta. A serendipidade, assim, né? Que acaba perdendo no remoto. Mas o curioso é que o Bezos também ele é muito na linha do tipo, pô, tem que ter ata, tem que ter... Sim, tal. Não, tem que ter ata, todo mundo tem que ler o negócio, mas a reunião é bagunçada. Tipo assim, meio que não tem votação. Assim, é meio que... pelo que eu entendi, também não sou um expert de Bezos, mas você tem que ter... Quando você tem uma decisão grande, você tem aqueles documentos que você tem que ler antes. Quando começa a reunião, todo mundo lê, porque ele sabe que ninguém vai ler antes. E daí todo mundo fica 20 minutos lendo o documento, daí começa a reunião. Mas a reunião é bagunçada. Não tem ordem para falar, não tem votação, é tudo... Isso que eu entendi, né? De repente eu entendi errado, tô fazendo errado na Caju. Pelo jeito tá dando certo aí, bro. E, cara, na tua jornada toda de empreendedor, assim, cara, você... Pô, imagino que você deve se desenvolvido muito em várias áreas, assim, né? Então, eu já percebi que regulatório é um negócio que você tá muito por dentro, né? Tá muito em cima e tal. Quais foram, sei lá, as áreas que você mais se desenvolveu nesses anos? Cara, eu era uma pessoa muito... Eu não ia conseguir fazer essa entrevista, assim, esse podcast quando eu comecei a minha primeira empresa. Você era muito travado, assim? Porra, falava pra dentro. Era, tipo, um cara, assim, claramente baixa energia. Não que eu seja maior energia hoje em dia, mas eu acho que eu melhorei muito nesse... Assim, se você perguntar... Tinha até uma coisa que a gente fazia... Quando eu comecei a Caju, eu já ainda era meio bem travadão, assim. E daí a gente recebeu alguns feedbacks de que a gente tinha baixa energia. Eu e o Renan. E o Renan é desenvolvedor, é compreensível. Mas aí a gente combinou que, putz, quando a gente estiver na reunião... Para começar, a gente ia para uma reunião, podia ser 7 da noite e a gente tomava um café antes. Foda-se, precisava dar um pico de energia. E daí a gente ia para a reunião e daí a gente tinha um combinado que era assim, ó, quando um perceber que o outro tá baixo de energia, dá um chute debaixo da mesa. Assim. Daí a gente começou a fazer isso, daí alguém perguntava uma coisa que você ficava tipo, daí, pau. Aí dava animada. Mas era assim, acho que nesse quesito eu melhorei muito.
Acho que ainda dá pra melhorar. Eu sou longe de ser uma pessoa como você. Eu sou o oposto extremo também, né? Eu fico sendo cancelado, detestado de palhaço. Ô, você era mais cheinho também, acho que quando eu te conheci, não era não? Putz, que bom. Você tá mais fit agora, honestamente. Não, mas quando você me conhece... Eu não me lembro, mas é possível, é possível. E, cara, tipo, sabe, vendas, marketing, departamentos, assim, que você liderou. Cara, vendas... Então, uma coisa que... Vendas é difícil de alguém ser melhor do que o founder para vender. E assim, é muito difícil de alguém manjar mais do produto do que você, principalmente no começo. Então, eu acho que vendas, o meu produto eu vendo bem. Mas se você me dá uma outra coisa para vender, eu provavelmente vou ser uma porcaria. Mas isso, inclusive, assim, sempre quando alguém me pergunta, tipo, no começo contrata vendedor, cara, não contrata. No começo, tipo, se você não souber vender o teu negócio, você não vai nem conseguir ensinar alguém a vender melhor. Então, acho que o ideal, quando você está começando, você toca vendas. Não, mas eu não consigo vender para tanta gente. Não precisa. Vai vender para quantas pessoas no começo? Tipo, vai vender para... Todo mundo acha que já vai começar um negócio e... Pô, fazer 100 reuniões por dia, tá ligado? Tá com mais cara de 2, se der sorte, né? Você contrata o vendedor quando você não tem mais agenda, né? Exato. Aí você começa a colocar. E tipo assim, se você tiver 10 por dia, daí você contrata. Mas ninguém vai vender melhor que você no começo. E teu dia médio hoje, cara, como que é? O que você faz, geralmente? Cara, eu tô com... De quando eu comecei a Caju pra cá, eu não tinha filho, eu tenho 2 filhos. Então, normalmente, ele me acorda, né, chorando. Daí o mais velho. Daí eu vou, 6 da manhã, sei lá. Daí eu vou, fico um tempo com ele, troco ele. Daí tem dia que eu jogo tênis, mas daí uma horinha. Daí... Hebraico? Não, eu jogo numa academia. Perto de casa? No Ceasa. Não sei se... Sim. E daí eu vou chego no escritório, mas ou posso ter reunião, mas se eu não tiver, eu chego no escritório 9h30, 10. Tenho normalmente umas 3 agendas pela manhã, ou 2 agendas pela manhã, tipo reunião de time. Tipo, mais gestão, assim. Hoje eu tô eu cuido bastante de produto ainda. Então eu cuido bastante, cuido bastante de produto, cuido bastante de tema regulatório, via de regra, eu que cuido também. Relações com o investidor, eu também cuido bastante. Então, entre essas 3 coisas, a gente tem bastante produto hoje saindo. Então, hoje, Caju, a gente tem produto core de benefícios, mas a gente tem mais vários times de produto atuando. Então, tem software para RH, tem produtos financeiros, mesmo dentro de benefício, tem algumas coisas extras. Então... Conta um pouco mais desses produtos aí. Acho que a maioria da galera conhece Caju mais pelo cartão, né? Hoje a gente se organiza em 3 grandes BUs de produto e a gente tem um time muito grande também de plataforma. Daí eu explico o que plataforma faz. Mas a primeira BU de benefícios, ela cuida do produto core de benefícios. Tem também um produto de premiações, que é muito similar. Tem o Caju Mais, que a gente está fazendo rebranding ainda. Então nem deveria mais falar Caju Mais, mas que a gente está... Que é basicamente, pensa Caju, a gente integra com outros provedores de benefícios. Então, quando você entrar na tua empresa, você vai olhar lá e vai ver, tipo, putz, eu quero fazer upgrade do plano, quero fazer downgrade do plano, quero adicionar um dependente aqui. Plano de saúde? Assim, a gente faz a parte de informacional, a gente não é corretora, mas eu guardo essas informações e daí a gente vai integrar isso daí com o corretor também. Mas para o corretor fazer as compras, fazer as atualizações que precisa. E daí, então, isso é a vertical de benefícios, que é via de regra como a gente entra nas empresas. A segunda vertical é de software de RH. Software de RH, que a gente está falando desde a admissão até a gente quer meio que fazer tudo que o departamento pessoal precisa. O departamento pessoal é uma área empresas grandes têm uma área de departamento pessoal, mas que é a parte mais operacional, que faz o negócio funcionar. A gente separa o departamento pessoal do departamento estratégico. O departamento estratégico, a gente entende que é a parte de, por exemplo, avaliação de performance, recrutamento, atração de talentos. Isso a gente não atua. A gente atua, a sorte de RH pra gente é só o operacional. Tipo payroll férias... Férias, ausências, demissão. Exame admissional. Exame admissional a gente não atua, mas faz parte, é uma informação que a gente precisa. Mas tem a onboarding, offboarding, férias, ausências, payroll, rúbricas,
a gestão de benefícios conversa com isso, porque eu preciso dos descontos para descontar da folha. Então, tenho essa segunda vertical, que é uma vertical que está começando ainda. E tem a terceira vertical, que é produtos financeiros. Aqui a gente tem, esses caras cuidam de tudo que é pagamentos na Caju, inclusive para benefícios. Então, toda a parte de de integração com Pix, cartão, etc. E a gente a gente quer começar em produtos de crédito, etc., para o colaborador final. Também tem um produto de despesas corporativas. E plataforma, que acho que é um dos maiores times, acho que é o maior time da Caju, quem trabalha em, tipo assim, não adianta você usar um produto da Caju de gestão de benefícios e o produto de descontos para a folha e parecer que são duas empresas diferentes. Essas coisas precisam conversar. Então, plataforma constrói esses produtos, que todo mundo, os produtos para os outros produtos. Então, as interfaces, desde design system, e design system, tipo assim, quando você pergunta, você tem design system? Tem muito cara que fala, tipo, tenho, tá aqui o Figma. Cara, não é isso. O design system é tipo, puta, você quer mexer a cor do botão na Caju inteira. É um lugar que você faz isso. Isso, assim, não vale a pena começar com isso, não é o que eu tô falando, mas quando você tem vários produtos e tal, isso começa a virar uma questão de economia, de você ter um design system, ter todos os produtos, permissionamentos, autorizações, permissionamento, autorizações, toda a camada de segurança, todos os aplicativos, tudo isso ser muito uniforme e funcionar bem junto. Então, esse time faz isso. Pô, isso aí hoje em dia é tão out of the box já, cara, que eu acho que até vale a pena ter, assim, em geral. Tipo, é tão mais fácil fazer um design system hoje do que era, sei lá, 3 anos atrás. Sim, talvez. Eu não sei, talvez, mas... Tipo assim, a gente nasce já com, um design system mega redondo, assim, e tal, porque, pô, é só pegar meio que a referência, a IA faz o grosso do trabalho também. Pode ser. Hoje em dia... E, cara, você falou... Pô, mas implementar num produto grande é mega difícil. Mas a empresa meio que nasce já sabendo, tipo, usar as boas orientações e tal. É que tem essa coisa, né? Tipo, assim, quando você nasce, você fica, microserviço, isso... São coisas que elas te atrasam no começo, né? Microserviço eu não sou fã, não. Não, mas é que uma hora vai ser útil. Mas no começo ele te atrasa. Então... É uma escolha que sempre, acho que quando você vai em produto, você sempre tem essas escolhas que é tipo, cara, a gente quer testar a coisa ou a gente vai full force aqui? E daí tem as coisas, vamos investir, vamos fazer a coisa parruda. E não é uma questão de momento também, né? Se você vai lançar um negócio, cara, você precisa do que é suficiente para ter o sucesso. Você não precisa ter e isso vale para muita coisa, mas você não precisa ter melhor software do mundo para testar uma coisa específica. Você precisa ter um software que funciona para isso e é delightful, funciona bem. Mas tem uma coisa que, com escala também, quando você tem, sei lá, milhares, milhões de usuários, as coisas elas param de funcionar por motivos diferentes do que paravam de funcionar com 5 mil. Sim. E fazer funcionar, tipo assim, o esforço que tem, o uptime de 99% para 95% é boçal. Porque você tem que olhar para tipo assim, os corner cases dos corner cases, dos corner cases, dos corner cases. E de vez em quando, cara, quando você está lançando, quando você tem 5 mil clientes, cara, 5%, quando não quer less. Quando você tem 1 milhão, 5%, cara, já... 50 mil aí já, né? Já estoura o teu atendimento. Então, você precisa... E essa diferença, acho que para você fazer esse aqui, você precisa de microserviço, precisa de tudo. Precisa ter um negócio muito mais parrudo. Pois é, cara, esse negócio de escala, assim, acho que a galera tem tipo assim, não, quando escala tal, mas não consegue muito materializar o que é isso, assim. Acho que tem um exemplo que é bem simples, que eu acho interessante, que é tipo, pô, cara, você tem 1 milhão de pessoas e todas elas estão tentando adicionar informação no teu banco de dados ao mesmo tempo, tá ligado? E aí, tipo, teu banco de dados está distribuído em um monte de máquina e eles têm que meio que estar replicados ao mesmo tempo e tudo mais, cara, tipo... E tudo isso tem que acontecer em 2 segundos, tá ligado? E quando dá errado, todo mundo tenta 2 vezes. Exato. Então, tipo, você tem o dobro de... Isso só vai piorando e tal, né, cara? Então, pô, tem uma boa arquitetura, eu acho que muda completamente o jogo e tal, mas é o que você falou, né? No começo do negócio, se você ficar mega bitolado completamente, você perde velocidade, né? E, cara, você falou que hoje você toca bastante produto e tal. Cara, o que são, sei lá, produto sempre foi uma coisa muito intuitiva pra você? Teve alguns aprendizados grandes no caminho, assim? Conta
Conta um pouquinho dessa tua jornada de virar um cara bom de produto. Eu não sou um acadêmico de produto, assim, longe disso. Acho que eu sou... Eu sempre gostei muito, eu acho que eu tenho bom gosto, mas eu sei que, tipo, quando um produto é bom, quando é ruim, mas eu não sou um profissional de produto. Eu não tenho... Cara, não tenho metodologia, não tenho... É um negócio bem empírico. Sim, então não sei também se isso funciona para todos os times, para todas as pessoas. Mas eu sempre gostei muito, cara. Eu sempre, sabe, Product Hunt, ficar olhando, clicando em todos os links, ver o que eles estão fazendo, como que é um onboarding legal, daí você olha uma experiência legal, você fica, puta, isso é diferente. E sentir, e acho que um pouco de sensibilidade de saber o que as pessoas vão gostar de mexer ou não. E isso muito das minhas experiências. Mas eu lembro que... É que hoje em dia as pessoas nem baixam mais aplicativo, né? É muito raro você ficar baixando aplicativo. Mas quando tinha uma febre de você baixar aplicativo, cara, meu aplicativo eu baixava, sei lá, 4, 5 aplicativos por dia para logar, testar. Tinha todos os bancos digitais. Mas então eu sabia como funciona o C6, como funciona o Bank, como funciona o Inter. Todos eles, o cara lançava que ia fazer, eu já abria a conta. E eu acho que foi meio que criando um bom... um palpite do que é bom. Mas eu não sou um empírico de produto. Aliás, eu não sou um acadêmico, longe disso. Mais... Tipo, isso eu acho extremamente curioso, assim, né? Que, tipo, sei lá, a galera fica nesse do acadêmico e tal, querendo, 1 milhão de teorias e tudo mais, mas eu sinto que a coisa mais importante de todas é só você ter muito repertório, assim, né? Você já ter visto muita coisa, você ter muita referência, tipo, o que é bom, por que é bom, por que eles fizeram desse jeito e tal, né? Sim. E também acho que tem um ponto de vista. Uma coisa que eu fico pensando muito, tipo, principalmente quando quem está fazendo software, ou até isso se aplica para AI também, mas qual que é o jeito diferente que você está fazendo uma coisa? Porque se você não vai mudar um processo, cara, você não deveria existir. Você tem que melhorar um processo. Se você vai botar o teu negócio lá no meio, sei lá, você está desenvolvendo, isso serve para AI também. Você vai entrar no negócio no meio do processo do cara. E o cara hoje ele faz, sei lá, minera, lê os documentos, faz isso, faz aquilo. Se você só vai pegar um software que vai capturar isso e não vai melhorar nada, você só vai fazer exatamente a mesma coisa que o cara faz, você tem que... não sei se vale a pena existir essa solução. Um exemplo que eu uso que é muito comum para as pessoas é tipo ticket. O Zendesk, por exemplo. Antes, como que funcionava atendimento sem Zendesk? Você não tinha um conceito de ticket, você tinha um conceito de bucha, sei lá. O e-mail chegou. O e-mail chegou, você tem que resolver, mas daí o cara responde. Daí, puta, tá na caixa, não sei onde tá. Daí o cara vai lá e cria que serve também para o exemplo do Salesforce, do CRM, da dimensão. Mas no caso do Zendesk, o cara pega, daí o ticket ele tem uma vida. Ele vai nascer, daí ele tá aberto. Daí toda a interação que você for fazer, você coloca ele como... vermelho ele está aberto, daí você coloca ele como cinza, que é esperando uma resposta, verde, que está esperando uma resposta, e quando ele está resolvido, ele morre. Então ele tem uma vida, esse é o novo processo que você vai usar, e quando ele está resolvido, você vai mandar uma pesquisa para saber se o cara gostou ou não gostou. Então isso é super simples, mas você mudou o jeito do cara operar. Não é mais do mesmo jeito, né? Tipo, um e-mail que tem que responder. Então ele mudou o processo. E eu acho que você tem que ter cada tipo de produto é um produto, então não é aplicável olhar de um jeito, mas você tem que ter um ponto de vista de como que a coisa tem que funcionar. Então, isso quando a gente fala do software, principalmente para o software de RH operacional, a gente tem um ponto de vista de como que o RH deveria estar atuando. E isso eu acho que é muito do líder de produto. Pode ser o founder, mas pode ser o líder de produto. E hoje a tua obsessão é com quem, assim? É tipo com o cara que é o head do RH? É a pessoa que toca a parte de pessoas do RH? O cara operacional, o DP, Departamento Pessoal. Que ele é o cara que também normalmente mexe com benefícios, é o cara que resolve as buchas. É muito focado nesse cara. Então, você vai fazer uma entrevista de cliente, você faz com esse cara em geral, assim? Sim. E, pro colaborador final, assim, tipo... acaba, sabe, meio que já tá
potencialmente resolvida, não tem muito o que fazer mais coisas, assim. Não tem muito mais produto. Não, a gente faz... Não, queremos melhorar muito a experiência dele. E essa daí eu tenho uma experiência first hand. Eu sou um usuário grande do nosso produto. Mas pensa assim, VTO Lerite. Você já trabalhou em empresa grande? Já. Como que era para ver o Lerite? Pô, chegava no meu e-mail lá, um documentozinho assim que... Mas quando eu trabalhava na McKinsey, por exemplo, você tinha que abrir o ADP. Eu não sabia senha, não sabia nada. Tinha que me virar para abrir o ADP. Cara, é um negócio horrível, ruim pra caramba. Então, é meio... Como que seria delightful eu ver o meu Olerite? Então, essa é a experiência que eu quero trazer pro cara. Como que é uma experiência de pedir reembolso? Como que dá pra fazer mais delightful? Como que é uma experiência de... E eu não tô falando que a gente já tá lá ainda, tá? Acho que tem muita coisa pra gente melhorar. Mas como que pede férias? Pra pedir férias eu tenho que mandar um e-mail. Cara, isso é... Só que o e-mail não é o processo certo. Porque o e-mail se perde. O e-mail, tipo, você arquiva sem querer. O e-mail, tipo... Então, como que seria o processo legal de pedir férias? Seria pedir no aplicativo que eu já faço minhas coisas aqui do trabalho. Tudo relacionado ao trabalho eu quero fazer. Então, pro colaborador, a gente tem muita coisa para fazer. E a gente já tá fazendo. Hoje já dá para pedir férias, já dá para ver seu Olerite. Tudo isso no aplicativo da Caju. Você tem algum produto de Zap Zap já, não? De Zap Zap ainda não. Pô, lancei esse aí, mano. Mas você pedir férias pelo Zap Zap? Então, a gente quer... A gente vamos ter coisas assim, mas ainda tá... não sou... Tanta coisa pra fazer, né? Cara, esse é um negócio que eu sempre falo, velho. O problema do empreendedor não é a falta de ideias, tá ligado? Sim. É como priorizar 1 milhão de ideias que você tem, qual que vai ser a próxima que você vai fazer, né? E, cara, mas assim, você trouxe também essa parte de reembolso, gestão de despesas e tal, você foge um pouco do cara de pessoas do RH, né? Mais o financeiro ali que cuida disso, ou não? Depende do tamanho da empresa, sim. Mas se empresa maior, via de regra, sim. Mas normalmente passa pelo alguma coisa, por exemplo, preciso reembolsar o cara. Isso passa pelo RH. Porque como que você vai fazer a transferência? Pode não passar. Depende do tamanho da empresa, depende de como eles se organizam. Empresa muito pequena, normalmente é o mesmo cara, né? O cara do financeiro, DP. O meu é esse aí também. Então... É o Chief Treta Officer, tá ligado? Então. Esses são nossos ICP. E hoje vocês são mais focados no Enterprise, são mais focados nesse cara do mid-market? Cara, a gente olha, assim, em benefícios, que ainda é grande parte da nossa receita, quase, assim, grande parte mesmo, nunca existiu muito segmentação. Todo mundo atende todo mundo. Então, a Lelo atende empresa de 2 funcionários e 100 mil funcionários. Então, ninguém criou muito... Também a barra nunca foi muito alta, né? Tipo, softwares sempre foram super simples e tal. Então, a gente atende todo mundo. Daí eu aqui atendo... E a gente quer cada vez mais atender empresas grandes, quer atender melhor empresas médias, mas a gente atende todo mundo. E para alguns produtos de benefícios que a gente está criando especificamente para empresas grandes. Para vender a plataforma toda, a gente enxerga que, assim, a gente ainda tem um nível de maturidade muito aquém do que um cara com 100 mil funcionários precisa para rodar uma operação de DP. Então, a gente está muito focado para a plataforma como um todo. E esse cara também precisa de tanta customização. E daí, assim, tem que integrar com o SAP dele, que é global. A gente está muito mais focado num cara que média empresa. Então... Tem bastante gente, mas não tem a complexidade toda do tipo... Antes de perguntar da feature, pergunta do SOC 2, tá ligado? A gente tem SOC 2, mas sim. Mas a gente tá focado, sei lá, para essa solução como um todo, o cara tem que ter algum nível de complexidade, porque se ele não tem complexidade nenhuma, não precisa das soluções. Mas se ele tiver uma complexidade muito grande, a gente não consegue atender. Então 50, 500 mil, assim, por aí. Entendi. Pô, maneiro, cara. E agora, tipo, olhando um pouquinho pro futuro, assim, né? Você já falou bastante da visão de produto, assim, mas, cara, você se vê mais como uma empresa, sei lá, vocês estão maximizando para ser um negócio lucrativo, para continuar levantando várias rodadas? O que você... Nem se importa com isso? Cara, assim, eu não... Rodada, assim, rodada para mim é muito meio, não fim. A rodada em si. A gente quer ser uma empresa, a gente quer ser... Assim, quando eu olho pro... que dá para ser. Eu não quero ser uma incumbente cool. Eu quero ser uma empresa de tecnologia, que faz tecnologia que está no dia a dia na mão de milhões de pessoas. E daí, assim, quando você olha... em quem eu me inspiro
nesse aspecto. Cara, no Brasil, cara, TOTVS. TOTVS é... Cara, o cara tem um market share de 40% de RP e tal, tá na mão de milhares de pessoas, apesar das pessoas não darem os melhores reviews. Mas eu quero ser uma empresa de tecnologia brasileira que tá na mão de milhões de pessoas, que tá dentro das empresas, fazendo diversas funções. Daí, para chegar lá, assim, talvez a gente vai precisar de algumas rodadas no meio do caminho, mas eu não... A rodada em si, acho que só se quando a gente quer investir mais, etc., daí a gente vai atrás. Então, pra você, tipo, cara, meta IPO, esse caminho assim e tal? Ou... Cara, sim, imagino que sim. As pessoas vão precisar, os investidores vão querer vender o pedaço deles, né? Então... E os colaboradores vão querer dar uma liquidada também, né? Sem ser que hoje em dia dá pra fazer... Hoje em dia, não sei se você viu, mas tem... Tem Não, é que tem aquelas ferramentas que os caras dão secundária... Marketplace secundária, né? Hoje tá muito... A Republic e aquela... Como que chama? Robinhood tava fazendo tipo do OpenAI. Eles até brigaram com... O Sam Altman falou um negócio no Twitter que não era... eles não apoiavam. Ficar vendendo assim, né? Mas, pô, enfim, tem que dar liquidez pra galera, né, bicho? Eu também, eu acho que sim, também. Acho que... Pô, maneiro, cara. Pô, estamos rumando pro final aqui, cara. Eu queria perguntar pra você uma que eu gosto de fazer bastante, que é, pô, qual que você sente que é o teu superpoder como empreendedor, assim, cara? Se você olhar, pô, o que fez você... O teu atributo que talvez fez você aí conseguir atingir esses resultados? Superpoder? O teu superpoder pode ser tipo, pô, eu sou meio bom em um monte de coisa. Pode ser esse também, tá ligado? Não, mas não, acho que... Cara, acho que eu tenho uma boa... Acho que tem uma boa intuição, assim. Algumas vezes eu já, tipo, fiz o que, tipo, todo mundo falou pra eu fazer, eu me arrependi amargamente que eu deveria ter seguido minha intuição. Acho que é uma boa intuição de, tipo, o que vai dar certo. De onde você acha que vem essa boa intuição, assim? Cara, referência, tem uma vez eu tava ouvindo um podcast que o cara falou assim, cara, a tua intuição, ela não é do vácuo, né? Tipo assim, a gente tem um cérebro que é melhor que qualquer AI. Sim, você usa AI para substituir o que o teu cérebro faz, né? Mas, cara, teu cérebro é melhor, ele pode não ser rápido o suficiente, tanto como várias AIs ao mesmo tempo, mas, cara, a gente tem uma máquina aqui que é absurda e ela bebe de vários lugares diferentes, de coisas que você viu, etc. E de vez em quando, tipo, sabe, depois até tem uma analogia disso, mas daí ele falava, cara, se a tua intuição via de regra tá certa. Porque, não que tá certa, mas ela não saiu do nada. E tem uma coisa que eu lembro que falavam no cursinho, não sei se foi no cursinho, mas em algum lugar, falavam assim, cara, quando você tá na dúvida de duas, lembra qual que foi a primeira que você achou que estava certa. E vai nessa. E via de regra tá certo. Quando você tá na dúvida de duas, vai na primeira. Porque se tinha alguma coisa que te falou que, tipo, alguma coisa que você achou que era aquela primeira, que provavelmente estava certa, mas daí depois você probe yourself e foi pra segunda. Então, acho que intuição é meio que as referências que você teve na vida e elas são acumuladas. Não sei se você já viu aquele Limitless, aquele filme? Já vi, claro. Que o cara, tipo, ele lembra das coisas. Óbvio que ninguém funciona daquele jeito. Acho que é o sonho de todo mundo funcionar daquele jeito. Mas, cara, as coisas que você foi vendo na tua vida, elas, tipo, estão lá, diminuidinhas assim, bem quietinhas. Mas de vez em quando elas te ajudam. Cara, mas tem muita gente que tem intuição. Todo mundo tem intuição, mas tem uma galera que tem intuição ruim, né? Que só tem as ideias ruins. Referências ruins. Que, pô, o repertório dela, as coisas que ela consumiu durante a vida não foram tão positivas, né? Provavelmente. Então fala pra galera aí que se quiser uma boa referência, uma boa intuição, tem que acompanhar o GigaCast. Fala aí. Acompanhando o GigaCast, a intuição melhora. Yes! Ganhei na vida. Obrigadão, Edu, por ter vindo aí, cara. Obrigado, Célio. Obrigado pelo convite. Pela jornada e, pô, tu fala demais. Valeu, galera. Já segue e dá like. Eu sempre esqueço de pedir aqui, merda.